Fala galera, começando o nosso segundo episódio aí do Pode Crer Podcast, né, pessoal? Estúdio aí, 1016 Torre B, né? Situado em Cariacica, Espírito Santo, pessoal. Vamos falar aí hoje, né, de um tema aí muito polêmico, né, galera? Um tema aí, né, direito versus esquerda, né? Quando você fala de direita e esquerda, você, né, você geralmente vê, porra, eu sou bolsonarista, eu sou PT, etc, né? Uhum. Mas, pessoal, nem sempre, porque às vezes, por exemplo, o direita versus esquerda, o direita e esquerda, esses pensamentos, ele vem lá no século XVIII, na Revolução Francesa, né? Ele começa lá, tá? Mas hoje a gente quer abordar, no caso, temas atuais, né? Como educação, saúde, segurança pública e etc, né? Pessoal, aqui eu tenho aqui Valtz Oliveira, né, nosso convidado da direita, tá? Um amigo nosso próximo, né? Há muito tempo eu já conhecia ele. Bom tempo já. Ele falou assim, pô, Guilherme, se você fizer alguma coisa, você pode falar comigo que eu vou. É um cara que eu pude contar com ele. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos aí pelo convite que foi feito, né? Conheço o Luizinho aí, chamo Luizinho com carinho. Ele me chama de Luizinho, né? Foi criado junto aí. E eu vim aqui, né, não para debater, nem colocar quem é melhor nem pior, mas a gente expor as nossas ideias, né? Claro. A minha ideologia, com certeza também o amigo vai apresentar a ideologia dele, nem quem é melhor, nem quem é pior, mas a gente está aqui para poder, né, esclarecer algumas coisas. As ideias. Né? Tanto eu posso aprender com ele, ele comigo, e a gente está aqui para isso. Exatamente. É um debate, mas é uma coisa de paz, né? Exatamente, porque, Patrick, o pessoal já foi até no meu Twitter falar, pô, é direita versus esquerda, então é porradeiro. Vai ter boxe. Não, e o pessoal tá pedindo, assim. O pessoal tá esperando lá, tá ansioso. Vai ter briga. Não é assim, Um vai armado, o outro não vai. Rapaz, Como é que vai ser o negócio, né, parceiro? Assim, A coisa leve. porque assim, cara, a gente tem que ser responsável, né? Cada um que já é adulto, já cada um, né? Estamos no século XXI, né? No século XXI, então cada um sempre, vai abordar e vai falar das suas ideias, né? Então acho interessante. Vou apresentar aqui o nosso participante, né? O nosso convidado, André Lopes. Fala, André, beleza? Lopes, grande André Lopes. Boa noite a todos e todas. Tudo bem, Guilherme? Show, maravilha. Melhor agora. Quero, se possível, aqui, primeiro, parabenizar, né, o Guilherme e o Patrick Santos pelo projeto Pode Crer. É uma excelente ferramenta de comunicação e diálogo entre as pessoas. Né? Um projeto que tenho certeza absoluta que já está extrapolando as fronteiras de Cariacica. Com né? certeza. Então, parabenizar vocês pelo projeto. Quero aqui também saudar o Valdez Oliveira, que é meu vizinho ali do bairro Rio Branco. Eu moro em Nova Brasília. Né? Vizinho do Deninho DJ também. Conheço também. Você conhece Deninho? Claro. É da nossa região, né, Valdez? Com certeza. Isso aí. Então, quero agradecer pelo convite e tentar contribuir nesse processo aqui de diálogo, né? Sim. Entre direita e esquerda, esclarecer algumas coisas e contribuir com o debate e também aprender um pouco com vocês. Com certeza. E coincidência, né? Você é primo de um tio meu. Pois né? rapaz, nós somos Coincidência, Guilherme, né? Descobri agora. somos Descobri primos, há pouco tempo, primo de ontem tempo, pra né? cá. É legal, hein, Guilherme? Que Tem legal. sobrenome Moreira também? Moreira. Minha família é Lopes e Moreira. Tem uma parte dos Lopes, outra parte dos Moreira, né? Então, Tem parte a da minha mãe família dele também. Minha avó é Moreira, meu A pai mãe é Moreira. dele é prima primeiro do meu pai. Né? É mesmo? É. Pô, cara, que legal. Todo irmão. Então estamos em casa, Tamo então. em casa. Né? Casa. Pessoal, vamos aqui. A gente decidiu aqui fazer em sorteio, nossa equipe decidiu fazer em sorteio, né? Para ser um debate justo, né? Ser um debate parcial, né? Então, imparcial. Então, quer dizer, vamos aqui fazer um sorteio e vamos mostrar para vocês o tema, né? Do debate, né? Entre esquerda e direita, né? Então, assim que a gente fizer aqui, levantar aqui o tema, um já começa a fazer a pergunta, outro responde, tem a réplica e até a tréplica, correto? Então, a gente já pode até começar, né, o Patrick? Você quer escolher aqui? Quem vai começar primeiro? Que aqui tem direita e esquerda. E aí? Tem que escolher um deles, né? Um dos participantes. Isso. Pode, você mesmo. Pode escolher você. Pode pegar aqui? Pode. Tema Quem hoje. começa aí com o Quem debate? começa é direita. Direita? Vamos lá, então. O tema que é...
Educação. Educação. Começa a fazer a pergunta, Valdes. Nós estamos começando o governo aí do Bolsonaro, do PT há pouco tempo aí, né? Alguns meses aí. E no grande debate que nós fizemos aí, o candidato Lula falando aí sobre a educação, que teria grandes melhoras, que ia possibilitar a educação no nosso país e ia dar continuidade à educação, entendeu? O piso salarial, né, dos professores melhoraria. E, no entanto, a gente vê que no primeiro ano os professores sofreram uma grande degradação salarial, teve até manifesto, e por incrível que, não sei se já foi há pouco tempo, hoje mesmo foi decretado pelo presidente a extinção da Escola Cívico-Militar. Aí eu queria que você me falasse sobre isso aí, o que você acha da educação, se mudou alguma coisa no nosso país ou como está? Pois bem, primeiro, eu acho que antes de tratar, tenho 3 minutos, né? 3 minutos. Antes de tratar da questão da educação, vou tentar falar em 1 minuto, fazer um preâmbulo do que eu entendo de direita e esquerda, né? Como o Guilherme bem colocou, os termos direita e esquerda, eles remetem à Revolução Francesa, né? Exatamente. Onde, após a instituição do parlamento francês, os jacobinos sentavam ao lado esquerdo e os girondinos ao lado direito. Exatamente. Né? Sendo dos reis ali. Isso, sendo que os girondinos que sentavam à direita foram considerados por um tempo o partido do rei. Ou seja, os jacobinos que sentavam à esquerda eram aqueles que eram mais próximos ao processo revolucionário de questionamento à monarquia. Né? Então, e aí por que eu me considero de esquerda? Porque seria uma contradição tremenda eu não ser de esquerda. Minha mãe é empregada doméstica, trabalhou de ASG, né, nas escolas aqui da região. Meu pai é trabalhador da Marinha, né, da Marinha Mercante, mas era operário da Marinha Mercante, né, trabalhador do chão do navio. E, obviamente, que eu não tinha condição alguma de comungar com os ideários da direita. Né? Obviamente que nós vamos aprofundar um pouco mais a conversa aqui depois e nós vamos, inclusive, ver que em alguns momentos, alguns posicionamentos que historicamente são da esquerda ou são da direita, quem é do aspecto político contrário, às vezes converge. Então, não é uma coisa muito, né, muito ortodoxa, muito centralizada, como alguns colocam, sobretudo após a questão do advento do Bolsonaro. Sobre a educação, tem aí 1 minuto e 20 para dizer, eu vou dizer que o Lula, primeiro, dizer que esquerda e direita você tem várias, como você colocou, várias abrangências. O povo fala que esquerda é o PT e direita é o Bolsonaro, mas existe um mundo para além disso. Muita coisa. Existe um mundo para além disso. Bem historicamente. Exatamente. Mas aqui os temas geralmente atuais. Atuais, exatamente. Então, falar de educação no governo Lula, para mim, é muito tranquilo. Assim, primeiro, dizer que o pouco que a gente conquistou do processo educacional aconteceu após a eleição de Lula em 2002. Nós tínhamos uma educação totalmente voltada para as classes dominantes. E Lula, quando chega em 2002, ele quebra esse paradigma. Foi no governo Lula que foi criado o ProUni, foi no governo Lula que acabou a DRU, que era a desvinculação dos recursos da União, que tirava recursos da educação básica. Foi no governo Lula que que foi trocado o Fundef pelo Fundeb, que jogou mais de 20 bilhões na educação naquela época. Foi nos primeiros governos Lula que nós atingimos uma pauta histórica da educação, que era os 10% do PIB para a educação. A partir do primeiro governo do Lula, o governo federal passou a investir 10% do produto interno bruto na educação. E aí, depois, no outro momento, eu vou falar um pouco do que em 6 meses o Lula já tentou desconstruir a tragédia que o Bolsonaro construiu na educação no Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais. Beleza? Valdes, sua réplica. Respondendo conclusamente, entendeu? A destruição que Bolsonaro fez na educação. No governo do Lula, não foi mostrado pauta de criança fazendo sexo em cartilha. No governo do Bolsonaro não teve isso, entendeu? A desmoralização, entendeu? Eu peguei cartilhas em mão, entendeu? De professor ensinando como uma criança introduzir um pênis numa vagina. Você chegou a ter ideia disso? Entendeu? Como aconteceu, essas cartilhas foram entregues em escola para a criança. Você concorda com isso? E um professor entregar uma cartilha para uma criança, entendeu? Como ensinar a beijar na boca, como introduzir um pênis na vagina, entendeu? Vamos lá levar
para a atualidade, atual agora, o que está acontecendo no nosso estado aqui, no Brasil. Vamos esquecer lá atrás, vamos levar para cá. O que aconteceu com a educação agora no nosso país. No começo do ano, os professores tudo reclamando, entendeu? Do salário, da defasagem, da enfermagem, tudo, né? Ali atacou. Então, a educação no nosso estado aqui, entendeu? Teve escola fechada, saiu no balanço geral aí, entendeu? Escola de Cariacica que foram fechadas, entendeu? Então, é isso aí que eu queria que você, candidato, né, do PT, a vereador, entendeu? Então, é até melhor para mim aprender com você. Você me explicasse isso aí para mim aprender, né? Como que pode, no sistema de educação, um professor que, em vez de educar uma criança, leva para ele a pornografia, a poluição da mente de uma criança, como beijar na boca, como ficar de quatro pés, fazer sexo. Foi apresentado isso na UFES, você sabe disso. Lula de perna cruzada, olhando um homem com a mulher, engatando um atrás do outro, fazendo sexo. O que eu estou te falando é verdade, você sabe disso. Então, essa é a educação boa, que revolucionou, que trouxe para o nosso país a moralidade? Eu não concordo com isso. O convidado, você tem mais um minuto ainda. Entendeu? Eu não concordo com isso, entendeu? Eu sou o tipo do cara que eu sou da direita porque eu gosto da coisa certa, entendeu? Eu não teria coragem de pegar o meu filho, levar para a faculdade para assistir aula de sexo, todo mundo pelado, um atrás do outro, introduzindo. Você teria coragem de pegar seu filho, sua filha, se você tem, levar na faculdade para fazer isso? O que você faria se seu filho chegasse em casa com a cartilha? Papai, olha aqui, ó, a professora está me mostrando que o pênis entra na vagina. É isso mesmo? Uma criança que nunca ouviu você falar nisso? Isso aconteceu em Pernambuco, Ceará, Fortaleza, entendeu? Em tudo quanto é lugar. Aqui foram barradas algumas coisas a entrar isso, entendeu? Mas isso aconteceu no Agreste, onde as pessoas são indoutas, não têm conhecimento, entendeu? Pode ser que o que você está falando aconteceu aqui no estado do Espírito Santo, mas aonde tem pouca atenção, entendeu? É aonde as pessoas trabalharam na mente dos mais indultos, entendeu, meu querido? Ok. Encerrado. Lopes, sua tréplica. Então, eu imaginei que o debate fosse direita e esquerda. O debate vai ser Lula-Bolsonaro. Não tem dificuldade nenhuma. Esse aí... Não, mas... Não tem dificuldade nenhuma, não. Nós vamos debater aqui o governo do Bolsonaro e os governos do Lula, e se sobrar um tempinho a gente fala um pouquinho de direita e esquerda, né? As várias direitas e as várias esquerdas, né? Primeiro dizer pro Valdez que eu tenho duas filhas, a Alice, de 3 anos, e a Alana, que está com 7 meses na barriga da minha esposa. Eu posso te garantir, como você falou das minhas filhas, eu posso te garantir que as minhas filhas sairão de dentro de casa formadas e preparadas para esse tipo de situação, caso eles aconteçam, né? Então, elas vão ter a devida formação, se Deus quiser, para poder enfrentar essas situações na sociedade. Dizer que uma peculiaridade de quase todo bolsonarista, e eu acho que o Valdez também se enquadra nisso, é de levar o debate muito para o aspecto da moralidade, para o aspecto dos costumes, lembrando que essa turma é a turma da Flor de Lis, que é a pastora lá que, enfim, foi acusada de... Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Essa é a turma do Flávio Bolsonaro, enfim, essa é a turma do bolsonarismo, que prega uma coisa, mas pratica outra. Eu prefiro me ater às questões que são estruturantes do ponto de vista da educação. Para mim, o que é importante na educação, é claro que o modelo da educação é muito importante. Eu fui diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Na época, nós debatíamos um projeto de nova escola. É 2 ou 3? São 3 minutos. A gente debatia um projeto de nova escola. A nossa gestão, ela produziu um documento, né? Foi entregue à época ao governo de nova escola. Como que deve ser essa nova escola? Então a metodologia de ensino é muito importante, né? Mas, para mim, de extrema importância também é o financiamento da educação. E se você pegar, a partir do início do governo Bolsonaro, todas as verbas para a educação foram cortadas. As universidades não tinham papel higiênico nos banheiros, né? Ele foi para a mídia dizer que a universidade era lugar de baderneiro e de gente que usa droga, que fuma maconha, que faz isso, faz aquilo, né? Sendo que a universidade é o lugar onde as pessoas estudam soluções para a melhoria de vida das pessoas. Ou seja, a universidade, se ela é bem posicionada e bem colocada, ela serve para, enfim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, construir um projeto de nação,
construir soluções para os principais problemas da sociedade, né? E não a balbúrdia como o Bolsonaro bem colocou. Mal colocou, perdão. Então, assim, Bolsonaro acabou com tudo que nós tínhamos de arcabouço de política educacional no nosso país. Não, a educação nunca foi prioridade no governo Bolsonaro e por isso que foi derrotado nas urnas. O Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, acabou de dizer que comparou o professor a traficante. Então, essa é a forma que o Bolsonaro e os bolsonaristas tratam a educação pública no Brasil. Aí, beleza. Show. Agora vamos, galera, para outro tema, né? Outro tema. Você quer sortear aqui, ô Patrick? Vamos sortear. Pega você aí. E o tema aí, racismo. Racismo. O tema é tinha começado racismo. Quem começa é a direita, né? Porque a gente fez Tinha começado, o sorteio. Sim. Não. Ele começou. Ele começou, então você que começa agora. Você começa agora. Então, racismo, o tema. Pode começar, o convidado. Valdez, eu já percebi, e de forma muito respeitosa, mas já percebi que ele é um cara que gosta muito do Bolsonaro. Eu vou também citar um pouco do governo dele, né, do desgoverno dele. Vou deixar assim um pouco livre, quero entender o que o Valdez pensa, né, do racismo, da ótica da direita e o que foi feito no governo Bolsonaro. Assim. Eu sei o que foi feito no governo Bolsonaro. Bolsonaro colocou um racista para coordenar a Fundação Palmares, né, que é a fundação que, em tese, primeiro homenageia um grande ícone, obviamente, né, um quilombo, salvo engano, Zumbi dos Palmares. Né? Zumbi foi de um quilombo que dá nome a essa fundação do governo federal que produz política, produz conhecimento nessa área. E ele botou um ministro negro, porém racista, né? Em várias falas. Então, eu queria que o Valdez falasse um pouco do que ele entende enquanto racismo e o que o governo que ele acha adequado, que é o governo Bolsonaro, eu acredito que ele acha que foi um governo adequado, o que o governo produziu acerca do combate e eliminação do racismo no Brasil. Bom, o que eu tenho a falar é o seguinte, no governo de Bolsonaro, entendeu? Quando ele implementou o governo, a primeira coisa que a esquerda falou é que no governo de Bolsonaro ele era um cara militar, matador, miliciano, que não teria mulheres no governo. Porém, foi um dos governos que a primeira comunicação que teve, entendeu? A primeira comunicação que teve em linguagem para os surdos e mudos, que voltou a atenção, entendeu? Para os surdos e mudos foi de Bolsonaro. A mulher dele falando por sinais, não é isso? Que eu esqueci até agora falando Libras. Em Libras. O primeiro governo que se preocupou, entendeu? Com essa área da educação e com o povo, foi essa parte aí que ele se preocupou, entendeu? Colocou mulheres no governo dele, que no governo do Lula não tinha mulheres no governo, entendeu? Era exceção alguma mulher. Agora, no segundo mandato dele, ele está colocando todo mundo que ele quer de mulher, todo mundo que ele prometeu, a mulher da mulher da mulher, ele está colocando para mostrar que ele está sendo um governo destruidor perfeito, né? Que na realidade nós estamos bombardeados, destruídos, entendeu? Nossa Amazônia acabou, entendeu? O maior desmatamento que teve lá foi pela pessoa que ele colocou na frente do FUNAI lá, para tomar conta lá, aí saiu no jornal. O maior desmatamento que teve até hoje, desde 2012, foi esse mês de junho agora. Entendeu? Então, ele colocou pessoas para trabalhar ali, ele não é um cara racista, a primeira coisa que falaram que ele era um cara racista, que ele era isso, ele era aquilo, mas ele colocou pessoas competentes, mulheres competentes para trabalhar do lado dele. Teve um governo de sucesso, não de fracasso, igual o PT teve. Pessoas aquela mulher que eu esqueci o nome dela, que colocou lá, que falou, pessoas do governo dele, mulher, só matou o nosso Brasil. A Dilma foi uma que chegou, falou lá fora no exterior, fiquei com vergonha de ser brasileiro, que ia acumular vento, entendeu? Então nós ouvimos isso, de pessoas que foram mal sucedidas, que ele colocou. O Bolsonaro ele não é racista. A impressão que o PT quis trazer é que ele era um cara racista, que ele era um cara de ideologia voltada para homem, para guerra, entendeu? Que o governo do PT é um governo do amor. Olha aí o que está acontecendo com o nosso país aí. É como se fosse um caminhão desengrenado de morro abaixo e ninguém consegue segurar isso. Entendeu? Então, a moralidade nossa em relação a isso aí, entendeu? É o respeito que Bolsonaro tem com todas as classes sociais. A prova disso é quando ele saía
Quando ele foi na Amazônia, os índios abraçaram ele. Quando ele foi em Manaus, abraçaram ele. Quando ele foi para Brasília, quando ele foi para Pernambuco, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Sul, todos abraçaram ele. Indiferente do seu governo, que se sair na rua, é perigoso ele até morrer. Entendeu? Tem ainda mais alguns Uns segundos. 10 segundinhos. Não tem mais nada a falar, não. É isso aí. Beleza. Beleza. Vamos pro próximo. Eu não vou dar conta de responder a máquina de fake news que o Valdez está produzindo aqui, não, mas nós vamos tentar. Eu só queria, antes de entrar no assunto, perguntar ao Valdez se os índios que abraçavam o Bolsonaro eram os Yanomamis, que quase foram extirpados lá nas aldeias Yanomamis. Talvez foi. Ou então perguntar para ele, ele disse que tinha um monte de negro e mulher no governo do Bolsonaro, se ele sabe quantos ministros eram negros e quantos eram mulher. Eu vou dizer para ele, eram menos de 10%. Agora, no governo Lula, é quase paritário a quantidade de mulheres e de negros. E ele mesmo respondeu o que eu ia dizer. O Lula é tão machista que quem sucedeu ele foi uma mulher, Dilma Rousseff, que inclusive muito incompreendida. Hoje, o processo histórico já nos mostrou que o que aconteceu com ela foi um golpe, né? Inclusive um golpe porque ela não cedeu às pressões do Eduardo Cunha, né, para continuar mantendo um esquema histórico que vem desde a época da ditadura militar na Petrobras e que ele queria continuar mantendo e ela disse que não manteria. Então, assim, todo o meu respeito e admiração pela Dilma, agora presidenta dos BRICS, né, fazendo o nosso país voltar a ter protagonismo no mundo, porque até pouco tempo atrás, no governo do Bolsonaro, era vergonha. Para entrar nos Estados Unidos tinha que limpar o pé, para jantar, nenhuma autoridade. O Bolsonaro, salvo engano, foi para uma cúpula da ONU que ele não fez uma reunião bilateral com nenhum país, não trouxe nada. O Lula foi para lá agora, só na relação com a China, trouxe milhões de reais. Então, assim, é muita coisa aqui para falar. Mas eu quero falar do racismo propriamente dito e tentar expressar um pouco da posição da esquerda, que eu não sei também se eu tenho autoridade para expressar aqui a posição da esquerda sobre qualquer tema, porque a esquerda, assim como a direita, é muito diversa, você tem vários tipos de esquerda, mas assim, eu vou dizer da minha percepção. O racismo é um processo histórico no nosso país, né? É importante dizer que só houve um processo de abolição porque a Inglaterra estava num processo um pouco mais evoluído de expansão de mercado consumidor e precisava ter lugar para vender. E escravo não tem dinheiro para comprar. Então, praticamente, foi uma imposição do capitalismo da Europa, sobretudo Inglaterra e França e outros países que precisavam ampliar seus mercados consumidores. E aí, quando se acabou com o processo de racismo, foi criada uma lei da vadiagem, né? Ou seja, o escravo ele era liberto, entre aspas, porque aí, se tivesse um pouco mais de tempo, a gente ia aprofundar nesse tema, mas ele era liberto, porém, você tinha uma lei de vadiagem, que se o cidadão fosse pego determinada hora na rua, ele era preso. Porém, os donos, os latifundiários, não davam emprego para os escravos, porque eles entendiam os escravos enquanto objetos. E aí está o cerne de todo o problema, né? Aí fica a pergunta, para encerrar que meu tempo já estourou, por que no presídio majoritariamente são negros e dentro de uma faculdade de medicina de qualquer universidade é só branco? Beleza, irmão. Queria saber se o Valdez conseguia me dizer por quê. Isso aí. Agora, Valdez, sua réplica. Voltando à sua fala anterior, você falou que tem grande admiração por Dilma. Como que eu posso ter admiração por uma pessoa que foi presa no passado por roubo e homicídio? Entendeu? Na década de 60. Como que eu posso ter admiração pela pessoa dessa? Como que eu posso ter admiração por uma pessoa que foi presa? Presa militar, ela, Lula, essa bandidagem toda foram presos no passado e agora estão querendo destruir nosso país. Meu irmão, para você ter ideia, quem construiu a usina Itaipu foi a direita, não foi a esquerda, não. Nosso país está vivendo como se fosse uma viúva que o marido morreu e a outra arrumou uma outra mulher, arrumou um outro homem e agora está comendo o dinheiro todo dentro de casa. É o que o país nosso está vivendo. Tudo aquilo que a direita juntou, a esquerda está jogando de rala abaixo. Entendeu? Bolsonaro entregou o governo dele, entendeu? No azul. A primeira coisa que o seu presidente falou, que o Brasil estava quebrado, e a primeira coisa que aconteceu foi o arrombo do teto de gasto. Entendeu? Então a gente vê isso aí acontecer. Como que eu posso ter admiração, entendeu, por pessoas que não tem um pingo de moralidade, entendeu? Para mim poder gostar de Luizinho, ele tem que ser um cara legal comigo. Agora tem que mostrar postura para mim. Como que eu vou admirar uma pessoa que roubou e matou no passado? Entendeu? Tem foto dela, foto de Lula, tudo algemado, preso.
entendeu? Um descondenado, uma condenada. Aí, para mim, entendeu? A realidade é essa, entendeu? Tem mais tempo. Não, a Precisa realidade... aproveitar o tempo. Não, as minhas palavras são conclusas. Eu sou indulto em vista dele, que ele é um candidato a vereador, entendeu? Mas a minha posição é essa, que eu não vou estar do lado de pessoas, entendeu? De ex-ladrão, ex-descondenado, ex-assaltante. Eu não vou estar do lado desse tipo de pessoa. Se ele falou que ele está do lado desse tipo de gente, eu não estou. Porque o que aprendi com meus pais é a gente andar do lado da integridade, das pessoas corretas, fazer o certo, entendeu? Eu não apoio esse tipo de coisa, entendeu? Ah, que eu estou do lado dela, eu admiro uma pessoa. Você nunca vai ver eu aqui admirar um bandido, entendeu? Porque se um bandido matar meu filho, eu também vou em cima dele também. Então, eu não vou ensinar para meu filho. E outra, a tréplica da resposta. Você falou que vai preparar seu filho para ir para a escola para ver sexualidade. Como que um pai vai preparar a mente de uma criança para saber o que está se passando dentro de uma sala de aula, se o meu professor é de esquerda, está ensinando ideologia de sexo para meu filho, sem eu saber dentro da minha casa? Ele vai vir com a mente contaminada, entendeu? Por um de esquerda que está lá dentro, desvirtuando a mente de uma criança. A ideologia da esquerda é essa, colocar coisa na cabeça desde pequeno das crianças. E isso nunca entrou na minha mente, graças a Deus. Porque Deus é acima de tudo, como diz o ídolo. É isso aí, Deus é acima de tudo, em primeiro lugar, entendeu? É o meu ponto de vista, sem ofender. Beleza? Vamos para a réplica do André Lopes. Eu acho que essa última fala que o Valdez fez, eu acho que ela diz muita coisa, né? Como diz o meu ídolo, Bolsonaro. Então, eu gosto muito do Lula. Acho que o Lula é um cara... O Lula fundou um partido de esquerda, uma central sindical em meio à ditadura militar, né? Um partido extremamente plural e grande. Sou do PT há 21 anos, estou num processo de saída por uma questão de falta de espaço, mas reconheço o tamanho do PT e a importante ferramenta que o PT sempre foi, e foi uma criação do Lula, né? Mas eu nunca tive processo de idolatria na política, porque... Pessoal, só interrompendo aqui que o tema é racismo, tá, gente? Pode falar Eu vou retomar o tema, eu só estou tentando responder um pouco do... Até vou te dar um tempo a mais aqui. O que o Valdez colocou, até porque o Valdez está até colocando palavras na minha boca já. Ele disse que eu falei que eu vou preparar minhas filhas para ir para a escola aprender sexualidade. Eu não disse isso. Você falou que ia preparar eu disse que as minhas filhas estarão, se Deus quiser, preparadas para enfrentar esses tipos de situação ao qual você relatou. Foi o que eu falei. Mas voltando à questão do processo de idolatria, eu sempre fiz política. Ele falou também que eu sou candidato a vereador. Talvez serei. Eu estou vereador hoje, sou reeleito. Talvez serei candidato a vereador de novo, mas ainda falta 1 ano e 6 meses para o mandato acabar. Então ainda tem muito o que trabalhar e entregar para o povo de Cariacica que me elegeu, né? Mas antes de voltar à questão do racismo, dizer disso, do processo de idolatria. Não existe... nossa sociedade, ela tem, obviamente, majoritariamente cristã, assim como eu. Inclusive, acabei de vir da missa lá na comunidade do Valdez. E a gente confunde. O povo tem um processo de confusão. Porque Cristo veio na Terra, para os que acreditam, assim como eu e o Valdez, que veio na Terra para salvar o povo. Na política não é como é no processo histórico. Na política não tem Cristo. Na política tem pessoas. Pessoas são falhas, pessoas erram. Então, o que eu acredito na política? Eu acredito que a política é um processo de construção coletiva. E o Lula construiu coletivamente a Central Única dos Trabalhadores, construiu coletivamente o Partido dos Trabalhadores com suas várias diferenças, né, e o senhor pode, se quiser, pode falar. Água aí, não, tá. À vontade. E construiu coletivamente e é o único brasileiro vivo, reeleito, aliás, reeleito, presidente da República por 3 mandatos, enquanto o Bolsonaro foi o único brasileiro depois da redemocratização em 1889, Fernando Henrique instituiu o processo de reeleição por volta de 96, 97, e o Bolsonaro foi o único que não conseguiu se reeleger no país. Então, assim, só para a gente ter a dimensão do que é o Lula e o que é o Bolsonaro. Não tem como comparar. Aí, se você me desse mais 30 segundinhos para eu entrar no assunto rapidamente... Sim, vou te dar 30 segundos. Tá bom. Aí eu vou responder a pergunta que eu fiz para o Valdez. Por que mais de 50%, não, quase 100% dos jovens na prisão hoje são negros
e menos de 10% dos jovens que fazem o curso de medicina na UFES, vamos pegar a UFES como exemplo, não são negros, não são negros, não é pardo. É óbvio que após o ingresso do Lula ao governo, a instituição da política de cotas, que é uma política de reparação, né, histórica, isso vem mudando. A barra vem sendo entortada para ela voltar. Aí, acabou. Candidato não, André, por favor. Convidado, né? Convidado, isso aí. Deixa eu zerar aqui. Pode começar. Né? Tréplica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te dar um pouquinho a mais porque já estava aqui nos 14 Só que segundos. se você me fizer pergunta, eu não vou conseguir responder agora, porque agora é a sua tréplica. É a sua tréplica. Agora a sua tréplica. É a última. Nosso tema é isso aí. E o que você me diz aí, igual saiu essa semana aí na coluna lá, que o presidente Lula, ele deu 2% das cotas de faculdade para os transexuais. O que você me diz? Tu quer me dar o restante do seu tempo para mim? Eu posso pegar, se o senhor me permitir. Até respondo a questão da escola cívico-militar, que o senhor falou pouca hora antes também. Agora você está respondendo uma coisa que eu te perguntei no começo. Aí você começa contando a história do passado. Eu, no começo, pedi ele para que fosse falado as coisas que estão acontecendo momentaneamente. Aí você começa contando a história lá. Mas é atrás, que o Guilherme foi muito cirúrgico quando ele disse que o processo de esquerda e direita é de 1789. Ele quer que conta a história. Não. Eu falei conta a história da direita. Não, é porque eu fui convidado aqui para discutir direita e esquerda. Eu falei que historicamente. Eu falei que historicamente seria. Começou essas ideias lá na Revolução Francesa, mas eu gostaria política de esquerda e direita. Eu estou tentando trazer o conceito de direita e esquerda de 1789 para os dias de hoje, mas para isso eu não consigo fazer isso. Eu tenho que contextualizar a minha resposta. Você pode falar, seu tempo. Não. Ele quer me dar o tempo. Você quer dar o tempo para ele? Você pode sabe, falar, cara. Pode falar, fala à vontade. Então vamos lá, vou começar. Eu gosto de ouvir. Vou começar pelo... Porque eu gosto de ouvir coisa concreta, entendeu? Eu gosto de ouvir coisa concreta, entendeu? Vou explicar, vou começar pela escola cívico-militar, então vou respeitar os seus 3 minutos ali. Na minha comunidade tem uma escola cívico-militar. E eu vejo que é um processo de uma avaliação muito boa, certo? Mas, porém, contudo, todavia, o processo de educação que eu acredito é um processo de educação libertadora. Então, eu acredito nas ideias de Paulo Freire, eu não idolatro, eu acredito nas ideias de Paulo Freire, que é o patrono é o nosso patrono da educação brasileira, que propõe uma educação libertadora. A educação é uma ferramenta para a emancipação das pessoas. Então, não sei se eu consegui te responder. Com relação aos 2% das cotas para transexuais, olha, o senhor tem uma opção. O senhor pode não ser transexual, mas nós temos que respeitar quem é. E as pessoas que são transexuais, elas têm direito. Elas são pessoas que, de acordo com a nossa Constituição, que diz, inclusive, que todos nós somos iguais, elas têm direitos. E aí o Lula está garantindo direitos a uma parcela da sociedade, até porque ele não governa só para os deles. O Lula, diferente do Bolsonaro, ele governa para todos, inclusive para quem não votou nele. Acabou o tempo, galera. Vamos para sortear aqui mais um tema. Mais um tema. Vamos lá. Qual tema que será, Patrick? Privatização. Privatização, galera. Esse é o tema aí para ser discutido. Tá? O Walter, se quiser, pode usar seu tempo à vontade, tá? Porque você permitiu, a gente deu o tempo para ele, mas pode ficar à vontade, beleza? Vamos aqui iniciar. Você pode perguntar para ele sobre privatizações. Nós estamos vendo que eu não manjo muito desse tema que vai ser falado, eu não vou ser sincero. Eu não estou muito coberto nisso aí. Mas, pelo que eu vi aí, entendeu? Igual está acontecendo no estado do Espírito Santo. Eu não vou pegar a história lá de trás lá. A gente está vendo aqui, entendeu? Privatização. Rodovia 101, Carapina Serra. Rodovia 101. 101. Todo mundo começou a pagar pedágio, tudo direitinho e tal. Começou a pagar pedágio, todo mundo pagando aqui. Vai ser privatizado. Aí levou... Só no governo de Lula, todo mundo pagou, acho que foi 4 anos pagando pedágio. Entrou o governo do Bolsonaro, governo Casagrande, entendeu? Foi que fez o acordo com a Eco 101, ele fez o acordo, a Eco 101 queria sair fora, ele trouxe a Eco 101 de novo, o governo do PT, porque para mim Casagrande e PT é a mesma coisa, você sabe disso.
entendeu? Joga no mesmo time, entendeu? Aí o que acontece? Bolsonaro começou a fazer as obras, entendeu? Na rodovia do Contorno. Não sei se você viu um vídeo meu. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o adesivo da Pátria Amada, que o governo mandava tampar. Todas as placas, entendeu? Aí eu vi, poxa, o povo tá pagando. O povo tá pagando tudo. Aí o que aconteceu agora? Entendeu? A Eco 101 saiu fora, o povo pagou o dinheiro, milhões de dinheiro foram pagos, entendeu? E nada foi resolvido. Domingos Martins, o povo pagou para o Domingos Martins, entendeu? E a obra andou, escorregou e nada aconteceu. Eu queria que você me desse uma explicação para mim aprender com você, entendeu? Como que um governo, entendeu? Igual o Casagrande, entendeu? Trouxe isso para nós, falou que era uma revolução, todo mundo pagou, até hoje paga, entendeu? E nós não tivemos nada absolutamente de retorno. Você pega a rodovia Domingos Martins ali, ó, acidente direto. Você pega a rodovia lá na Serra, acidente direto. Gente morrendo um atrás do outro. Entendeu? Privatização, não é isso? Obrigado. Então, aí o que você me diz? É lucrativo a privatização do porto? Igual a privatização de portos, você acha que vai trazer lucro para o nosso país? É uma pergunta que eu quero deixar para mim aprender com você. Não, quem sou eu? Eu não. Eu que aprendo. A gente aprende todo momento. Mas que a gente pode contribuir também, né? Então, depois, tenho 3 minutos, vou tentar no final falar um pouco especificamente. Vou tentar falar um pouco da questão das privatizações, tentando retomar um pouco esse conceito de direita e esquerda. Eu iniciei minha militância política no fim da década de 90, mais nos anos 2000, 2001, 14, 15 anos. Eu vim de um processo de questionar e criticar as várias privatizações feitas pelo PSDB no Brasil na década de 90. Eu particularmente, tenho uma posição, já fui mais radical com relação a isso, mas eu tenho uma posição muito cética com relação à privatização. Eu entendo e eu defendo um Estado forte e grande, o que é diferente de ser um Estado grande e moroso, vamos botar assim. Eu defendo um Estado grande, porém eficiente. Por que eu defendo um Estado grande? Porque eu entendo que o Estado ele precisa, obviamente, prover para todos, mas ele precisa... é aquele conceito de igualdade formal e igualdade real. Ele precisa ter, de fato, um processo de igualdade, porque se você é um pouco mais endinheirado, tem um pouco mais de grana, você precisa menos de governo do que quem tem um pouco menos condição que você. Nessa seara entra a questão das privatizações, onde você começa a definir as coisas por uma perspectiva do lucro, né? Eu lembro muito do debate que a gente fazia acerca da Vale. Quem defendia as privatizações e defendeu a privatização da Vale dizia que não, olha como a Vale está hoje, que não sei o quê, o lucro, um ano depois, o lucro da Vale foi o dobro, o triplo, não sei o quê, não sei o quê. Só que você tem uma grande questão aí. A Vale, de fato, ela podia não ser tão lucrativa quando ela era estatal. Mas quando ela era estatal, ela servia a um processo de desenvolvimento do país, de financiamento do desenvolvimento do país. Quando ela passou a ser privada, ela passou a operar e trabalhar em cima de um lucro de um capitalista que é dono dela, por mais que ela tenha ações na bolsa e tal, enfim, é outra questão. Mas ela deixa de ter um interesse social, então, obviamente, que vai se ter um processo de maior lucro. Mas a questão é, qual é a contribuição que ela dá para o processo de crescimento do país, sendo privatizada? Ela paga os impostos e tal, mas sobretudo no setor que é um setor de exploração dos recursos naturais e tal. Então, eu raramente vou defender um processo de privatização. Aí, seja no governo do Bolsonaro, do Lula, do Casagrande... Acabou seu tempo com o convidado. Vamos agora para a réplica do Valtz. Foi boa fala. Que eu, na época que a Vale foi privatizada, eu trabalhava na Vale. Eu trabalhava de peão na Vale lá, eu era mecânico, eu trabalhava na terceirizada.
Eu acho que o Luiz aí me conheceu quando eu trabalhei lá. Sim, acho que eu lembro. Então, aí eu trabalhava de peão. Aí eu lembro que ia 5 da contratada, entendeu? E um só da Vale. O camarada da Vale cachimbava nós, entendeu? Ele ficava o dia todo, só sujava a mão e a bunda, com todo respeito aqui. Só sujava as mãos e o popô atrás. E a gente trabalhando o dia todo. Um dia eu falei com ele, ó, isso vai acabar um dia. E ele ficou rindo, entendeu? Eu formalizo as suas palavras que a gente tem que dar mão à palmatória. O que aconteceu? Quando a Vale foi privatizada, acabou a mordomia. Acabou a mordomia. Acabou a mordomia. Porque ele foi mandado embora. Eu lembro até hoje, recebia R$ 7.000, passou a receber. Entrou para terceirizada, foi mandado embora, entrou na terceirizada ganhando R$ 2.500 e eu, entendeu? Fui promovido a trabalhar no lugar dele, fui chamado pela Vale e não quis. Entendeu? Então a gente vê o exemplo, entendeu? Realmente, uma classe foi atingida. Maquinista na época ganhava 27 mil. Hoje o maquinista da Vale ganha 2 mil, 2, 3 mil. 2, 3, 4 mil, no máximo isso aí. Eu não sei muita renda, mas você sabe disso. Que antigamente, quando chegava um maquinista em qualquer lugar, pode levar tudo. Hoje acabou isso. Né? Quem trabalha na Vale aí, você vê que a Vale é um cabide de emprego, está chamando gente toda hora, entendeu? Mas é satisfatório, as palavras suas é conclusiva, né? Eu concordo plenamente com isso aí. Tem mais tempo para você. Não, tá tranquilo, tá de boa. Vamos zerar seu tempo aqui, convidado. Pode começar a sua tréplica. Não. O Valdez deu um exemplo de que direita e esquerda, elas, em determinados pontos, elas podem convergir, né? Pelo que eu entendi, ele não concorda muito com o processo de privatização. Eu fico um pouco surpreso, porque o ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, se não fosse um processo constante de mobilização social e também construção por dentro do Congresso Nacional, ele tinha vendido o Brasil todo. Petrobras, a Eletrobras, como ele vendeu, uma parcela considerável e tal. Ele é ultraliberal. Lembrando que o G do BTG é de Paulo Guedes, então ele é um banqueiro, né? Então o Bolsonaro botou um banqueiro para ser o ministro da economia dele. Então isso é sintomático. Quando você bota um banqueiro para cuidar da economia, você está deixando claro quais são os interesses que esse governo vai defender. Vai defender, vai trabalhar. Então, assim, só quis pegar um gancho aqui na fala do Valdez para mostrar que às vezes acontecem algumas incoerências, né? Mas graças a Deus houve muita mobilização social e o projeto do Bolsonaro foi derrotado nas urnas, do Bolsonaro e do Paulo Guedes foi derrotado nas urnas, e eu tenho certeza que esse governo não terá um processo de privatização como teve no governo passado e resguardará o nosso patrimônio nacional, sobretudo no que se refere ao setor energético, que é um setor estratégico para o nosso desenvolvimento. Vamos. Outro tema aí, né? Vamos lá. Segurança pública. Segurança pública. Quem começa agora? Valdez? Valdez Foi você que foi o último? Ele começou, eu acho. começou a última agora. Então você. Segurança pública, candidato. Também vou... Convidado. Se o Valdez puder me falar um pouco do que ele achou do processo de segurança pública do governo Bolsonaro e o que ele acredita que a direita tenha como acúmulo no processo de segurança pública, na política pública de segurança pública. Vou ouvir um pouco. O governo Bolsonaro, quando ele pegou nosso país lá, entendeu? Você lembra muito bem o que estava acontecendo no nosso país. Ônibus sendo queimado. Aqui em Vitória, para mais de 20 e poucos ônibus foram queimados em um ano aqui, no estado do Espírito Santo. Só aqui no estado do Espírito Santo. No Nordeste, foram queimados para mais de 60 ônibus, só em Pernambuco. Em Natal, você viu que estava o pessoal queimando ônibus para tudo quanto é lugar. Rio de Janeiro nem se fala. A violência que estava de nego queimando ônibus, manifestação nos presídios, o pau estava quebrando. Aí, quando se mudou o governo,
entendeu? Rapidamente isso acabou, entendeu? Porque falaram, ó, o cara que está no poder, entendeu? Está combatendo tudo, está acabando com tudo, aí rapidinho acabou. Aí agora eu observo uma diferença muito grande, entendeu? Que agora o cara atira na cabeça de polícia, é solto, entendeu? O nosso comando, o cara tira na cabeça de polícia, é solto. Bandido agora tem direito de fazer o que ele quiser dentro da cadeia, entendeu? O bandido ele faz o que ele quiser dentro da cadeia, ele que está comandando aqui fora. A política da bandidagem é uma política de liberdade. O preso hoje ele é livre, entendeu? Ele sai de dentro da cadeia, ele faz o que ele quer, mata, volta, entendeu? Bolsonaro estava trabalhando, entendeu, para acabar com isso, entendeu? Como que pode um ministro da Segurança, entendeu, entrar dentro de uma favela sem escolta nenhuma? Como o Dino entrou, Bolsonaro não pode nem passar perto da favela, porque ele combate a corrupção, ele combate o crime, ele combate o tráfico. Agora, um ministro da Justiça, o Dino, entra dentro de uma favela, entra dentro de uma facção de camisa aberta. Eu queria que a esquerda me explicasse isso, entendeu? Como que acontece um negócio desse, entendeu? Então, o que Bolsonaro, pessoas odeiam. Agora, Bolsonaro não fez campanha com o chapéu do PCX. Bolsonaro não fez. A esquerda fez campanha do PCX, entendeu? Então a gente vê isso aí, a nossa segurança indo de água abaixo, entendeu? Eu não entendo. Você é um vereador, eu não entendo muito de política, eu sou só um candidato, uma pessoa que mora no bairro, é pessoa comum. Para mim, eu ia debater com uma pessoa do meu nível. Você tem muito mais nível do que eu e muito mais conhecimento. Negativo. Você entendeu? Mas eu estou colocando meus pontos de vista como indouto, entendeu? De conhecimento. Você tem muito mais do que eu, você está bem mais preparado. Eu não sabia nem com quem eu ia conversar, mas é a minha visão, entendeu? De indouto, entendeu? Então, as pessoas como eu sou civil, você é um candidato, é até bom, entendeu? Que eu sou um simples pessoa, mas a gente fica olhando isso. Como que pode? Bolsonaro passa perto da facção, os caras querem furar, querem matar ele. Agora o cara do governo do PT sobe na favela, conversa com os bandidos, tem diálogo, vai lá no presídio conversar com cara de alta patente. O tempo acabou, do PCC. convidado. O tempo acabou Tá aqui. bom. Vamos agora fazer, né, a resposta do convidado aqui, André Lopes. Vou começar por onde o senhor terminou. E o senhor, eu separo muito bem o debate das políticas públicas com o debate da religião. Mas o senhor há pouca hora falou em Cristo, cristão e tal. Então, assim, Cristo, em várias passagens da Bíblia, ele diz que ele andava onde estava ladrão, prostituta e outros afins, como o senhor adjetivou o povo da favela. E nem por isso ele deixou de cumprir com a missão dele aqui. Uhum. Essa fala que o senhor faz, aí de fato, se o senhor concordar com o que eu estou dizendo, de fato vai ser algo que eu estou contribuindo com o senhor. Na favela não tem só bandido. Não tem só bandido. Inclusive, eu moro em Nova Brasília, o senhor mora em Rio Branco. São bairros muito próximos da realidade vivida lá na Rocinha. Não sei se o senhor tem esse entendimento. E aí, assim, por que o ministro Flávio Dino e até o Lula vai lá na Maré e não é incomodado e o Bolsonaro é? Primeiro que o Bolsonaro é miliciano. O Bolsonaro controla, juntamente com a banda podre da polícia, porque eu acredito fielmente que tem muita gente boa em todas as polícias, mas ele controla, junto com a banda podre da polícia militar, no Rio de Janeiro, um processo de máfia mesmo. Máfia, como é que fala? Que eu acabei de falar aqui agora, de milícia. Né? Então, por isso que ele não pode entrar em determinados morros do Rio de Janeiro. Diferente dele, o Lula e o Flávio Dino, obviamente que com a devida segurança do aparato estatal, mas eles entraram e continuam entrando, porque lá tem trabalhador. Aí mostra, que o senhor falou há pouco a questão do Bolsonaro não ser racista, não ser machista, aí mostra o racismo que está no Bolsonaro e nos seus seguidores. Porque falar que um agente do Estado não pode entrar em determinado bairro porque lá só tem bandido é racismo. Não sei se o senhor tem essa compreensão. Então, entraram e tem que entrar. Eles são representantes do Estado. Então, lá também tem que chegar Estado. A diferença é que, na época do Bolsonaro, a única parte do Estado que chegava nas favelas era a polícia. E de uma forma bem peculiar, né? Pois bem, eu defendo
e acho que o governo Lula colocou de forma muito bem colocada nos primeiros governos, uma política de segurança pública com cidadania. Inclusive o programa que dava vazão a essa política do governo Lula era PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E está voltando. Inclusive já instituiu, já está em pleno funcionamento, né? Eu tenho a compreensão da importância da polícia, seja ela militar, civil, PRF, PF, mas eu entendo que ela tem um papel. E também você precisa ter um processo de segurança pública com construção com cidadania, né? E tinha mais algumas coisas para falar, mas acabou que eu me perdi aqui no discurso, mas é isso, sim. Eu reconheço o papel da polícia, mas eu acho que você precisa ter um processo de construção de cidadania também, senão você só enxuga gelo de uma forma ou de outra, né? Beleza, candidato. A réplica. Vou pedir pro Guilherme não me chamar de candidato. Guilherme, eu esqueço. Convidado, né? Convidado. Porque a política de segurança, entendeu? Eu discordo em certas partes. Porque a partir da hora que, entendeu, uma pessoa entra dentro de uma favela para falar sobre tema de segurança, entendeu? Ele não está discriminando ninguém que mora lá. Mas lá está o PCC lá dentro que comanda tudo. Entendeu? Quem manda na favela no Rio de Janeiro é o PCC. E certas partes aqui de Vitória também. Você sabe muito bem disso. E por que o Bolsonaro entendeu? Sabendo E o que disso acontece? não ajudou a construir para acabar com o PCC? Convidado, Agora, só respeito o tempo do... Não, perdão. Pode. Entendeu? Aí o que acontece? Eu respeito a política. Eu respeito a política de cada um. Mas o que acontece? Quando o povo brasileiro confiou no Exército, o Exército estava interligado à esquerda. Entendeu? Hoje você descobre isso, que quando o Bolsonaro entregou o cargo dele, a primeira coisa que o presidente Lula foi destituir todos os governadores, Exército, Marinha e Aeronáutica. Destituiu todo mundo. Entendeu? Destituiu todo mundo. Então, o povo clamou na frente do Exército. Entendeu? Pela esquerda. O que aconteceu? Collor, só os estudantes que foram na rua conseguiram o impeachment dele. Lula, o povo inteiro saiu nas ruas, ninguém fez nada. O STF estava a favor dele, o Xandão está a favor dele. O Brasil está na mão de duas pessoas só, Lula e Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. Entendeu? O coronel falou hoje, entendeu, que nós estamos na mão de dois bandidos que saqueou nosso país, acabou com a moralidade, acabou de destituir o poder, rasgou a Constituição. Rapaz, como que uma polícia, já que nós estamos fazendo segurança, a desmoralidade da Polícia Federal, o cara mandar ir dentro do motel fazer busca, apreensão, procurando prova dentro do motel, do Marco Duval, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de moralidade, uma falta de caráter. Um presidente da República tirar o âmbito da Polícia Federal, que tem coisa muito mais importante no nosso país, entendeu? Para ir dentro do motel fazer busca dentro do motel procurando prova. Mandar bloquear celular, mandar bloquear o Facebook, mandar bloquear tudo. Falava-se tanto em censura e eles estão censurando tudo dentro do nosso país. Daqui um dia nós somos amordaçados, não vão poder falar nada, entendeu? Falou, manda prender. No governo do Bolsonaro teve isso. Nunca prendeu tanta gente como prendeu agora, como estão prendendo. E é o governo do amor. Eu queria que você me explicasse que amor miserável é esse, traidor. Entendeu? Entendeu? É o meu desabafo. É o desabafo que está na boca de milhões de brasileiros, essa safadeza que está no nosso país. Tem mais tempo. Entendeu? Então, eu não concordo. Eu não concordo nada disso aí. Uma pessoa mandar no país, entendeu? O país está governado pelo STF, entendeu? Quer dizer, não há moralidade no Senado, não há nada. Agora o PT está fazendo o quê? Querendo derrubar a bancada do PL, que era 92, eles estão querendo derrubar a bancada, entendeu? O governo do Lula mandar em tudo. Já estão querendo agora fazer até a idolatria das urnas, sendo que... Terminou. Terminou. Eu tenho tréplica ou ele... Acho que acabou esse tema, né? Acabou o tema. Pode pegar o Patrick. Tema saúde. Saúde pública, galera. Começa agora com o André Lopes. Pode fazer a pergunta, André. Só uma... Ele perguntou? Então, Valdes. Ele começa, isso aí. Pode começar a fazer a pergunta. Saúde. Eu queria fazer uma perguntinha aqui. O governo Lula falou que ia dar continuidade em todos os projetos que o Bolsonaro tinha feito na área de saúde. E a primeira coisa que nós tivemos no dia 1º de janeiro foi vetado o salário da enfermagem. Primeira coisa, surpresa que teve no nosso país. Abriu o ano 1º de janeiro, foi vetado
entendeu? Foi vetado o salário dos enfermeiros que Bolsonaro tinha feito o projeto. E até hoje os enfermeiros estão buscando um salário digno para eles, e não tem resposta de nada. E a respeito da UFS, quando você falou que o pessoal da UFS está satisfeito, eu passei, foi semana passada, tinha manifestação na frente da UFS, o pessoal reivindicando também. Então, aí eu queria que você me falasse mais sobre isso aí, entendeu? A saúde no nosso estado, entendeu? Hospital que não foram construídos, 2 hospitais grandes, a região norte, que precisa de um hospital, foi solicitado, não foi construído o hospital. A pessoa que mora lá na divisa do Espírito Santo, entendeu? Com outro estado de Minas, eles mandam buscar de ambulância para trazer aqui para o hospital do Centro de Vitória. Você sabe disso, entendeu? Pessoas que não têm acesso nenhum, que moram no interior de Colatina. Existe uma política de briga da esquerda com a direita, que é a região que é a região nordeste, que é Colatina, Linhares, São Mateus. Existe uma briga muito grande na área de saúde ali, entendeu? Existe uma briga muito grande que não tem um hospital, entendeu? Para poder dar assistência ao pessoal da região norte. Eu estou com a minha esposa internada, eu vi, entendeu? O sofrimento daquele povo ali, entendeu? Então, já que é para falar na área da saúde, entendeu? Entrou o governo, saiu o governo do PT. Quantos anos o PT governou aqui, entendeu? E está na mesma coisa. O governo Bolsonaro enviou não sei quantos milhões para o Estado do Espírito Santo, para o presidente Lula, para o governo do Estado fazer hospital de campanha. O que aconteceu? Ele repassou o dinheiro para os hospitais e lavou o dinheiro, entendeu? Ele pegou o dinheiro que ele tinha, você sabe o que eu estou falando. O dinheiro que foi mandado para o Estado do Espírito Santo para ser construído o hospital de campanha foi repassado para os hospitais particulares, entendeu? E o povo sofreu, morreu gente pra caramba lá no hospital na Serra, que eu não lembro o nome, no Dório Silva, morreu muita gente por falta de espaço. Isso aí ninguém falou. Isso aí ninguém falou do Bolsonaro. Ele enviou verba para o país inteiro. E muita gente, ó, só na saúde. Isso foi no começo do ano. Chamaram o Bolsonaro, na área da saúde, de genocida, entendeu? Bolsonaro nunca negou nada. Esse mês, sabe o que Lula falou? Entendeu? A vacina para as pessoas com Covid. Sabe o que Lula falou? A vacina para as pessoas que estão com dengue. Deixa que o Instituto Butantan vai fazer. Nem projeto para vacina existe ainda. Deixou para o ano que vem as pessoas tomar vacina. E nós que somos genocida. Eu queria entender isso. Pronto. Candidato André Lopes. Tem jeito não, o Guilherme vai me chamar de candidato até o final da entrevista. Convidado. Você falou candidato. Eu vou corrigir todas Na verdade, o senhor Vou corrigir pode ser candidato para o ano que vem. Vou corrigir todas as vezes. Luizinho, candidato vereador. Então, olha só, eu vou tentar em 3 minutos falar tudo que o Valdez abordou, né? E vou, em 30 segundos, finalizar o assunto passado, né? Que é de segurança pública. O Valdez, ele tem a compreensão de que a segurança pública ela se restringe à polícia. A polícia é uma parte do processo da política pública de segurança pública. E a polícia, ela tem uma grande importância, porém ela tem que ser uma instituição de Estado. E o Bolsonaro fez a polícia deixar de ser a polícia do Brasil para ser a polícia do Bolsonaro, como foi feito no nazismo, né? Quando foi instituído lá por Hitler a Gestapo, que era a polícia política do nazismo. E isso está muito claro quando ele mudou o diretor da PF para não investigar o filho dele lá nos vários problemas judiciais que eles têm lá no Rio de Janeiro. Isso ficou muito claro quando ele usou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Nordeste para impedir os ônibus que tinham supostos eleitores de Lula a votar. Então ele se utilizou do processo da polícia para benefício próprio. Né? O que o Lula faz totalmente o contrário. O Lula valoriza as polícias. O Pronace mesmo tem uma rúbrica para compra de material, para compra de arma, porque é inadmissível a bandidagem ter arma mais moderna que o aparato estatal. Então é diferente. Com relação à saúde, o senhor colocou que o Lula tinha dito que ele não mudaria nada da política de saúde do Bolsonaro. Isso é óbvio que ele não falou isso. Jamais ele iria falar isso. Até porque o Bolsonaro... Foi o que ele prometeu para a enfermagem. Até porque eu vou falar da enfermagem também. Ele falou para os enfermeiros. Não, vou falar também aqui da enfermagem. Então, assim, até porque se fosse para o Lula fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez, ele não tinha sido candidato, tinha apoiado o Bolsonaro. Então, o projeto político que o Lula personifica é um projeto antagônico ao projeto do Bolsonaro. Então, não tem nada a ver, isso não existiu. E agora, se Deus quiser, o Lula vai retomar o processo de investimento no SUS, de fortalecimento do SUS, que é um dos sistemas mais elogiados mundo afora, que infelizmente ainda carece de uma fonte de financiamento mais robusta para que ela chegue na ponta, para que o morador de Nova Brasília e de Rio Branco possa ir num postinho e ser atendido, né, porque é a prefeitura que faz a gestão, mas está vindo dinheiro do governo federal. Então,
é nesse sentido que a gente vai caminhando. Com relação ao processo da enfermagem, é totalmente o contrário do que o senhor falou. Só para o senhor ter ideia, quem apresentou o projeto do piso salarial da enfermagem foi o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Só que como ele era senador com o Bolsonaro presidente, o Bolsonaro, salvo engano, sancionou, não me posso estar aqui equivocado, então o Bolsonaro quis dizer que era uma proposta dele, mas não foi. Foi uma proposta da bancada do PT, personificada no senador Fabiano Contarato. Então, totalmente equivocado a informação que o senhor traz. Para finalizar, a questão dos hospitais de campanha, eu acho que foi um grande acerto do Casagrande fazer o que ele fez. Porque ele pegou todo o dinheiro que o governo federal mandou para cá, que foi insuficiente, e investiu, para concluir, investiu em hospitais públicos. Porque ele sabia que a pandemia ia passar, apesar do Bolsonaro, e ele poderia ter uma estrutura bacana de hospitais públicos. Beleza. Eu quero agradecer. Vou acrescentar só mais 10 segundos na fala dele. Não, fica à vontade. Okay? Perdão, até peço perdão. Quero agradecer pela sua fala aí na área da saúde aí, que você falou que ele implantou muito, no SUS, né? Para mais de 27 milhões perderam o Bolsa Família, perderam tudo no estado do Nordeste, estão fazendo fila. No governo do Lula, botava que o povo comia osso, mas existe fila de pessoas comendo osso de verdade. Dessa vez tem mesmo, como mostra direto. Nas redes sociais, a mídia podre não mostra. A mídia é podre, não mostra isso, porque a mídia podre é esquerdista. Foi todo mundo comprado. Nunca se teve tanta propaganda do governo como está tendo agora, porque está sendo injetado dinheiro para a mídia amordaçar, entendeu? Então, para mais de 27 milhões de mães com criança, do projeto que Bolsonaro tinha feito, do Bolsa Família, do Bolsa Saúde, isso aí, ó, é o Nordeste inteiro chorando. Pernambuco parou. Pernambuco fechou tudo. Você pega sua internet e abre aí. Pernambuco fechou as portas. Entendeu? Então, isso foi o que ele implantou na área. As pessoas foram para receber, entendeu? Já não tinha mais, acabou, cancelou tudo para enxugar o teto de gasto dele. Entendeu? E sem dizer, né? Que o salário mínimo nosso teve R$18 e um político teve 28 mil de acrescento salarial. Isso que é um governo top. Com os votos do PL, do Bolsonaro. Pode continuar, Lucas. Já tem mais um minuto e meio. Não, mas tá tranquilo, entendeu? Então, são as coisas eu, como indouto, vejo. O salário nunca teve uma vergonha salarial. Um assalariado igual eu receber R$18 de aumento, falar que ia ter outro aumento, R$18, entendeu? E pegar um político lá de dentro lá dele, ó, você vai ter 28 mil de aumento salarial, entendeu? A Câmara, né? Foi aprovado isso aí, todo mundo viu, entendeu? Então, é um governo do escracho, do esculacho, na cara do trabalhador, entendeu? Que não é valorizado, não é valorizado. O pobre não é enxergado, ele é massacrado, porque no governo do Lula, qual a ideologia do Lula? Dividir, enfraquecer e tomar o poder. É o que aconteceu com a Marinha, Exército, Aeronáutica, é o que está acontecendo na área da segurança. Ele mandou prender o chefe de segurança, entendeu? De Brasília. Ele mandou destituir os governos. Ele humilhou, entendeu? Eu, se fosse um comandante, eu jamais batia contingência para um ex-ladrão, entendeu? Para um descondenado. Jamais eu batia contingência. Eu pedia a minha demissão. Eu, como coronel, como comandante do Exército, bateria continência para um descondenado, para um ladrão. E isso aí é o que está acontecendo no nosso país, entendeu? É como se fosse... As coisas estão jogadas às traças. Eu não estou vendo nada de bom governo. Nisso eu não estou vendo nada. O PIB nem existe mais. Acabou o PIB esse ano. Né? O PIB acabou. O PIB, você tem noção disso? Acabou o PIB. Não tem mais. Beleza? Agora, outro tema, né? Outro tema? Acho que não, porque ele perguntou, eu respondi. Só tréplica. Só tréplica. Desculpa, convidado. Não, então, primeiro, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, né? Então, é um dado. Então, não tem como o PIB acabar. O PIB aumenta e o PIB diminui de acordo com a economia. E a tendência é que o PIB aumente, porque a economia tem ficado um pouco mais pujante e o Lula tem conversado, tem se colocado como líder da América Latina, no processo de desenvolvimento da América Latina, tem dialogado com as potências emergentes no mundo, então vai aumentar o PIB, tenho certeza. Com relação ao Bolsa Família, eu acho que o senhor entrou num assunto que não é muito favorável ao senhor, né? E ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Eu só preciso lembrar algumas coisas. Primeiro, quem criou o Bolsa Família foi o Lula.
Collor. Não, foi o Lula. Quem criou foi Collor. Não, foi o Lula. Aí Quem criou... Não, mas não, você pode abrir o Google depois, vai ver. O Lula... Ele implementou, ele mudou o nome. Depois desconta meu tempo aí. Deixa eu prosseguir. Não, tá bom. Foi o Lula que criou o Bolsa Família. Depois Eu te dou tempo se você quiser falar, não tem problema. Depois o senhor entra no Google, dá uma olhadinha lá, foi o Lula que criou o Bolsa Família. E independente disso, se foi o Lula, se foi o Sarney, quem quer que tenha sido, eu sei que foi o Lula, mas o Lula é um líder mundial no combate à fome. O Lula foi reconhecido pela ONU como um líder mundial no combate à fome. Agora ele fez um discurso representando o Brasil, salvo engano, na cúpula. Não sei qual foi o evento que ele. Não sei se foi do G20, não sei o que foi. Mas o discurso dele foi chamando a atenção das grandes potências para o problema da fome, que é um problema que nunca se acabou e que está cada vez mais latente. Hoje, salvo engano, eu vi um dado muito preocupante da quantidade de pessoas em situação de risco, vulnerabilidade social que existe hoje no Brasil, depois de 4 anos do governo Bolsonaro. Então, assim, esse assunto eu acho que o senhor nem deve comentar. E o senhor colocou, não, porque lá no Pernambuco, o Nordeste e tal, o Nordeste chorou mesmo. Eu vi na eleição o resultado, né, da disputa do Lula com o Bolsonaro. Então, alguma coisa está errada. Outra coisa, o Lula não pode nem sair na rua, que não sei o que. Não sei o que. Na Bahia, agora, ele foi lá fazer uma visita para entregar um aparelho lá, virou carnaval. Ele não tinha condição nem de andar. Então, assim, isso não é imagem de fake news, não é imagem editada. Você pode pegar os principais jornais do Brasil que vão estar lá noticiando isso. Então, assim, isso não existe. Para finalizar esse bloco, que ainda tem 30 segundos, o senhor falou do PL. E aí, a gente volta ao tema de origem do debate, direita e esquerda, e para mostrar que essa é uma questão muito... Enfim, dá pano para vários dias de debate. O PL, que é o partido do Bolsonaro hoje... Não fica à vontade. O PL, quando acaba o conhecimento, a gente apela pra graça. Mas eu não tô falando sério aqui. Eu tô falando sério o PL, que é o partido do Bolsonaro, era o partido do vice-presidente do Lula, Zé Alencar. Então, assim, o PL, né? E outra, o Lula teve 20 votos na reforma tributária do PL, porque tiveram 20 pessoas sensatas no PL e entenderam que a reforma tributária era um processo muito bom para o crescimento do Brasil. Diferente do Bolsonaro, que está fazendo politicagem e está fazendo a política do quanto pior, melhor. Porque o Bolsonaro fugiu do Brasil, não passou a faixa e tal, aí agora ressurgiu das cinzas para tentar construir um processo de oposição. E o Lula é um cara tão habilidoso que conseguiu trazer 20 votos para o PL, e eu tenho certeza que se o Guilherme e o Patrick refizerem esse debate aqui daqui a um ano, o Lula vai ter amolecido o coração do senhor também. Posso até mais um pouquinho aqui, o convidado? Conta dele, depois pode dar mais para ele. Posso colocar aqui mais 20 segundos? Com certeza. 20 segundos. Então, passou a mais aqui. Eu tive que rir que você falou que Lula foi na Bahia e foi, rapaz... Mas é mentira? O que viu na televisão foi nego gritando, todos dizendo, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Foi o que ouviu o Brasil inteiro. Verdade. Os empresários tudo gritando. Eu abro a internet e mostro aqui agora. Tá aqui para todo mundo quiser ver. A fonte desse dado é o grupo de WhatsApp da tia que o senhor viu? Não, rapaz, é o que aconteceu lá. Ele Fechou. foi envergonhado, os empresários dentro O tempo acabou. Tranquilo. É outro tema? Outro tema agora. Era outro tema? Ou é outro tema. Outro tema. Encerrou esse agora. Agora inicia outro. Agora inicia outro. Agora com... Convidado aqui, o Val. Exatamente, o Valtz. Vai fazer a pergunta, né? Falou sobre segurança? Falou. Não, achei. Pode ter confundido aqui. Eu tô falando. É brabo, hein? Medida de inclusão social. Medida de inclusão social. Quem pergunta, Valtz Oliveira. A sua pergunta. Gente, para deixar claro aqui, tá? A gente não pode falar nada porque a gente é imparcial aqui, tá? Não, tá certo. A gente tem que, para ser um debate justo, né? A gente é imparcial, não pode falar nada, tá? Mas é que eu vou zerar aqui. Pode começar. O que você fez comigo lá, eu faço a pergunta que eu acho? também. Tá O que bom, você acha posso de falar. inclusão social? Posso falar? Pode começar. Então, eu não tenho os dados aqui, obviamente, porque, de fato, eu não me preparei para um debate de governos. Me preparei para um debate de direita e esquerda. Mas, obviamente que são gritantes as políticas de... Mais próximo? Tá. A quantidade de política pública que foi desenvolvida no governo, nos 2 primeiros governos do Lula, e que ele tem, inclusive, retomado algumas coisas boas nesse terceiro governo, né? Do ponto de vista da inclusão social.
Eu vou falar da educação rapidamente, porque eu acho que é um processo de inclusão social. Eu e meu irmão, minha irmã, nós estudamos em escola pública a vida toda, né? Meu irmão estudava no Terfina, depois passou no IFES, na escola técnica, porque também tem uma grande diferença de escola técnica para IFES, né? A escola técnica do Fernando Henrique lá atrás formava apertador de parafuso, a grosso modo, obviamente, né? E o IFES passou a ser, por intermédio do Lula, passou a ser um lugar onde você entra, faz o ensino médio. Se você quiser, você faz um curso técnico. Se você quiser, você faz uma graduação. Se você quiser, você faz uma pós-graduação. E já tem alguns campos que oferecem pós-graduação e mestrado e doutorado também. Então, olha o conceito. O Lula transformou uma escola técnica num instituto federal. Então, só para a gente deixar bem claro aqui as contribuições do Lula e do PT, e do PSB e do PCdoB da esquerda nesse processo de inclusão social. Então, meu irmão, após a escola técnica, passou na UFES, no curso de engenharia elétrica, né? E na época, meu pai não teve condição de manter ele na UFES, porque antes a UFES e a escola técnica eram para filhos de ricos, né? Como que você, um trabalhador, mantém um filho na universidade o dia todo sem ter nenhum tipo de incentivo nem benefício do governo? Tem que trabalhar para botar comida dentro de casa também. É assim que tem que fazer nas famílias da onde eu vim, né? Então, meu irmão teve que ir estudar na UCL, teve que entrar numa empresa, o salário dele bancar a graduação e tal. Eu não tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal, né? Mas eu fiz a minha faculdade por conta dos programas sociais do governo. ProUni, Reúne, que é um processo de ampliação das universidades federais. Aí depois o governo estadual lançou Nossa Bolsa, que era meio que uma réplica do ProUni. Enfim, então... E aí qualquer área que vocês colocarem, eu vou tentar aqui dizer para vocês que o governo Lula contribuiu muito mais com que os outros que sucederam nessa questão de inclusão social. Tirou mais de 40 milhões, salvo engano, de pessoas da fome nos dois governos dele. Então, é inegável a contribuição nessa área dos governos da esquerda no país. Beleza. Mas, candidato, você respondeu, ele respondeu, sua réplica? Não, ele perguntou. Ele perguntou, você respondeu e ele agora a Não réplica. tem nada a falar, não. Você não quer falar, não, a réplica? Não, tá tranquilo. Não quer falar esse tema? Não. Mudar de tema? Então vamos mudar de tema. Então. Vamos mudar de tema, então. Mudar de tema. Gentileza. Tema Corrupção. bem É um tema aí Top. bem Corrupção. polêmico, hein? Corrupção. Quem começa agora é o André Lopes. Pode começar, André. O governo Lula foi um dos governos, já que o senhor quer falar de governos, foi um dos governos que mais combateu a corrupção nesse país. Criou, salvo engano, a Controladoria Geral da União, né? Lá atrás, no seu primeiro governo, que inclusive contribuiu no processo de descobrir e combater a corrupção dentro do governo. Se vocês lembram dos escândalos que teve durante os governos do Lula, não teve interferência da Polícia Federal, os órgãos de Estado puderam fazer o processo devido, que é o processo de averiguação, enfim, né? Então, isso no governo Lula. No governo Bolsonaro, como eu falei, a gente viu tentativas de jogar a corrupção dele, de toda a família dele, para baixo do tapete, né? Se tem um problema num processo de um filho meu, eu vou mudar o diretor-geral da Polícia Federal para que seja alguém próximo a mim e conduza da forma que eu assim quero. Foi assim que aconteceu no governo Bolsonaro. Sem contar, obviamente, vários casos de corrupção ao qual o clã Bolsonaro passou ao longo da sua trajetória, já que é o ícone da direita no país é o Bolsonaro, não fala do Bolsonaro. Eu não acho, não. Eu acho que tem gente da direita no país que é mais qualificado que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele representa a direita fascista no nosso país. Você fala extrema? A extrema-direita, a direita fascista. Esse clima de animosidade entre direita e esquerda, quem iniciou foi o Bolsonaro. Vocês lembram eu vou falar um episódio dos milhões. Num comício no Acre, ele pegou uma muleta e falou, vamos fuzilar a petralhada. Ou seja, o povo do PT para o Bolsonaro deixou de ser adversário político, né?
para ser inimigos. Então, quem iniciou com esse processo de tensão foi o Bolsonaro. Então, tem gente da direita no país que tem formulação, que já escreveu, que tem ideias colocadas no papel. Então, tem teóricos da direita. E eu não acho que o Bolsonaro... O Bolsonaro é um seguidor de Olavo de Carvalho, ele e o Carlos Bolsonaro, mas enfim. Então, diante do que eu disse, eu queria saber o que o Valdez... o que ele acha que... Primeiro, o que a direita entende enquanto combate à corrupção e o que o Bolsonaro fez para combater a corrupção. Ou só escondeu a corrupção da família? Bom, primeiramente, Bolsonaro não tem processo nenhum por corrupção. Entendeu? Ele nunca roubou. Entendeu? Lula, você sabe quantos processos ele tem por corrupção? Provado. Ele foi absolvido, descondenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Entendeu? O nosso dinheiro que foi para fora pelo BNDES, até hoje nunca vai ser pago. Entendeu? Passadina, entendeu? A petrolífera de Passadina, o presidente do PT comprou uma petroleira enferrujada que não valia nada, sucata. Você sabe disso, entendeu? Foi construído um metrô, entendeu? No meio do nada, foi construído um porto, entendeu? Que nosso país não tem com o nosso dinheiro. Metrô, porto, usina. Foi construído tudo lá fora com o nosso dinheiro. Vamos falar um pouquinho de corrupção? Entendeu? A Argentina fez um empréstimo agora de... não me lembro quantos bilhões, entendeu? Para poder equilibrar um país que está quebrado. A Argentina está quebrada. Você sabe quem é o fiador? Brasil. O amigo, entendeu? Então, falar em corrupção não tem nem como falar o tanto que Lula roubou, entendeu? O tanto que ele roubou de corrupção que tem, entendeu? Você falou, o filho de Bolsonaro, tá bom, vamos falar do filho do Lula, era limpador de merda de elefante do zoológico, agora é dono da BF. E aí? Entendeu? O maior frigorífico que existe na América Latina é dele, entendeu? O carro andou com um carro que ninguém nem sabe como que ele conseguiu tanto dinheiro. Será que foi o zoológico que pagou o salário dele? Entendeu? Então, rapaz, é uma coisa que você falar de corrupção, entendeu? Tanto de processo que agora ficou bom. Eles estão desarquivando todos os processos e inocentando todo mundo. A Odebrecht era uma máquina de lavar, agora já é inocente. Não tem mais nada. Entendeu? Então, eu fico constrangido até em falar o que Lula roubou. Aonde que ele passa, o povo fala, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É o que houve, entendeu? É o que a gente ouve e o que vê, entendeu? A corrupção extrema. Agora Bolsonaro não roubou, entendeu? Nunca roubou. Procuraram de tudo para tentar botar ele como corrupto. Não acharam nada. Entendeu? Revistaram a casa dele todinha, revistaram a mulher dele, revistaram a carteira da mulher dele, revistaram o celular do cara, chegou lá, o celular dele nem senha tinha. Para procurar a corrupção, o cara tá roubando, que não sei o quê. Aí procuraram tudo, as contas particulares dele. Pô, vamos falar em corrupção. O Lula fez uma viagem na China, 7 milhões numa viagem. 7 milhões, entendeu? O que o cartão corporativo do Bolsonaro levou 4 anos do Lula, com 15 dias numa viagem, ele gastou 7 milhões numa viagem. Tem noção disso? O cara gastar 7 milhões e levar para mais de 25 assessores numa reunião que ele teve lá na China. Entendeu? Então, isso é corrupção. Para mim é corrupção. Porque se o cara fala que é pai dos pobres... Tempo cerrado. E gasta 7 milhões só em uma viagem. Poxa, virou turista. Quiser achar ele, entendeu? Só em outros países, que ele não para no Brasil mais. Beleza. Valeu, candidato, o convidado. Agora, André Lopes, com a sua réplica. Não, então, só para dizer que esses gastos, eles não são do Lula, eles são do Estado brasileiro que está representado em determinada missão, né? Mas você falar que o Bolsonaro não roubou, você está brincando comigo, né? Mais de 40 apartamentos comprados em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. O Bolsonaro roubou do Estado brasileiro as joias que foram dadas pela ditadura árabe, que não são do Bolsonaro, são do Estado brasileiro, tanto que ele teve que passar o vexame de ter que entregar as joias. Então, assim, se ele rouba até os presentes que o Estado brasileiro ganha, o que ele não fez enfim, eu acho que é notório que o que você está falando é o mundo que com todo o respeito que eu tenho ao senhor, quero depois até sentar num bar para poder tomar uma cerveja ou tomar um café com o senhor, porque eu não tenho essa concepção de que quem pensa diferente de mim tem que ser inimigo, não. Eu sei conviver com quem pensa diferente.
Mas, assim, com muito respeito, o mundo que o senhor vive é um mundo que ele não é o mundo que a gente vive. Não é o mundo que a gente... Não é. Porque eu queria até que o senhor falasse do episódio das joias da ditadura árabe lá. Então, assim, é fake news? O filho do Lula... O Lula não tem nenhum parente na política. O Bolsonaro tem 3 filhos, a ex-mulher, o tio, não sei quem, ele usou... Ele tem a política como meio de vida. Isso é óbvio e notório. Isso é óbvio e notório. Óbvio e notório. O Lula deixou várias vezes de ser deputado federal em São Paulo porque ele entendeu que ele personificava um projeto político de presidente da República. E ele começou a ser candidato em 89, mas antes de 89, ele brigou para o país, para o Brasil ser democrático, sair da ditadura militar, né? Então, assim, ele tem uma construção política. Por isso que eu estou dizendo, não tem como comparar banana com abacaxi. Tem gente que gosta de banana, tem gente que gosta de abacaxi, mas não dá para comparar. E não tem como comparar o Lula com o Bolsonaro. Eu vou repetir, o Lula é o único brasileiro vivo que foi eleito 3 vezes presidente da República. O Bolsonaro é o único presidente depois do processo de redemocratização do país que não se reelegeu. Então tem uma diferença gritante, não tem como comparar. E se o senhor me apresentar o filho do Lula que tá na política, eu vou dar o braço a torcer, um parente. O Bolsonaro tem os 3 filhos, está querendo botar agora o 04, e a cunhada é da política, e o não sei quem é da política, e não sei quem. Então, a política para a família Bolsonaro virou meio de vida. Então, é diferente, não tem como... E outra coisa. Nós estamos falando de 40 imóveis, inclusive uma mansão de 6 milhões de reais que o Flávio Bolsonaro comprou em Brasília com dinheiro vivo. Isso é público, está na rede aí. Né? E o Lula, em tese, né, caiu por causa de um pedalinho num sítio e um apartamento no Guarujá. Um cara que foi presidente por 2 mandatos. Assim, vamos largar a hipocrisia. Vamos fazer o debate do ponto de vista da realidade. Né? Beleza, convidado. Vamos lá para a réplica, Waltz. Voltando aí nas suas palavras aí, o presidente Bolsonaro não pegou joia nenhum. Foi falado em rede nacional que foi um presidente da Arábia, deu para ele como presente, não passou na mão dele e foi para o patrimônio nacional. Mas foi que provado ele teve que isso. devolver? Foi provado. Não passou nem na mão dele, foi os assessores de Brasília que pegou. Não passou nem na mão dele. Entendi. Entendeu? Foi para o patrimônio nacional. E outra coisa, seria roubo se ele roubasse. Entendeu? Ele ganhou. Foi ganhado. Foi falado isso, que foi ganho. Foi ganho. Nada foi roubado. Entendeu? Até que prove o contrário, eu queria que você me provasse que ele roubou. Entendeu? E o que foi se falado das joias que não teve prova de nada. Foi inocentado em tudo. Houve alguma condenação? É porque a gente, enquanto servidor, não pode receber presentes. Deixa ele falar. Não Ele me houve. perguntou, Não tem problema em falar, não. Não houve prova de nada, A seguridade dele, procuraram tudo. Até isso aí. Entendeu? Agora, diferente do presidente Lula, quando ele saiu de Brasília, levou 3 caminhões. 3 caminhões de coisa, até quadro de dentro de Brasília ele levou. Você sabia disso, não? Até quadro, pertences de um patrimônio nacional ele levou de dentro de Brasília. Bolsonaro nunca expôs ele ao ridículo. Mas eu sei que isso aconteceu. Ele levou coisas, os pertences de dentro de Brasília, procuraram, sentiram falta de um monte de coisa. 3 caminhões de coisa que ele ganhava lá de fora e nunca teve problema. Uma joia que foi ganhar de presente, ele largou para o patrimônio nacional. Largou para o patrimônio nacional porque ele não queria problema. Entendeu? Aí chamaram ele de ladrão. Agora, poxa, ladrão é um sítio de Atibaia, que o cara falou que não é dele, entendeu? A corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entendeu? Tudo isso aí, entendeu? Foi provado. Ele foi preso. Ele pegou um amiguinho, entendeu, dele e falou, olha, eu vou te absorver, vou te botar presidente para depois você me ajudar. É o que acontece no nosso país, meu amigo. Infelizmente, entendeu? É o que acontece no nosso país. A corrupção é o que está mandando no nosso país, entendeu? Todos do STF estão tudo encordalhado na corrupção. Bolsonaro entrou para derrubar a corrupção. Todo mundo sabe disso. É por isso que o país saiu à rua. Entendeu? Porque Bolsonaro é um cara honesto. Ele saiu às ruas por causa disso. Honesto. A prova disso é a passeata, a motociata que ele fazia na rua. E outra coisa, você falou que Lula ganhou a eleição. A eleição não foi ganhada, a eleição foi tomada. Ela foi tomada, porque a vontade de Bolsonaro era que o voto fosse impresso, entendeu? As urnas foram fraudadas. O Brasil inteiro sabe disso, que as urnas foram fraudadas. Ele não ganhou.
Todo mundo sabe disso. Até um cachorro, você dá uma bicuda na rua, sabe disso, que as urnas foram fraudadas. Mas foram as mesmas urnas Foram que fraudadas. elegeram os filhos dele. Não, teve pessoas, aldeias indígenas direto que votaram, nenhum voto, entendeu? Foi imprimido. Tempo encerrado. Houve fraude, houve fraude e corrupção feia nas urnas. Beleza, tempo encerrado. É tréplica dele? Agora encerrou o tema. O tema era qual? O tema era corrupção. Corrupção. Não, então acabou. Acabou, né? Vamos para outro tema agora, pessoal. Quero ir embora, moro em Ana Cruz, poxa. Sério? Minha Eu casa achei que você é- morava em Rio Branco. Não, Peraí, moro lá, mas a minha esposa segurança tem que levar pública. amanhã. Não era Tem corrupção. 2 casas em Ana Cruz e Então você botou no lugar errado. Se fosse Rio Branco, era aqui pertinho. falei que tinha 2. Cultura, Vamos falar agora de cultura, galera. Isso agora o Patrick quer? André Lopes. André. Pode falar de cultura, André. Beleza. Cultura é um tema importante, né? Pode perguntar. Então, vamos lá. Cultura. Se eu falar assim, não, então fala o que o governo Bolsonaro fez na política de cultura. Aí vai ficar um negócio muito... Eu queria entender como que a direita pensa a cultura, né? Queria entender. Beleza? Pode responder. O modus operandi da direita, em cerca de cultura, em que aspecto você quer Em dizer? geral. A cultura popular. A cultura que o povo brasileiro tem. Não uma cultura, entendeu? É de diferença de pensamentos. Nossa cultura é a cultura tradicional do homem, da brasileiro, do pai de família, entendeu? Da cultura familiar, da cultura da educação, da cultura da paz com os outros, entendeu? Da cultura de igualdade, entendeu? Eu acho que o que eu tenho, entendeu? É por direita, que eu entendo, né? Como não bom entendedor, é uma área meio complicada de se falar. Mas a cultura que eu entendo é a cultura da integridade, essa integridade da família, entendeu? Os O que povos, você acha da verbas para cultura? O que o senhor acha? entendeu? Verbo para cultura. É um tema que eu não tenho muito a par, entendeu? Eu não tenho muito a Prefere par. não responder, então. Top. O senhor pode terminar. Eu acho que a cultura é até difícil de falar, porque é uma coisa muito ampla, né? Muito grande. A gente fica perdido. Realmente tem muito, mas ele é muito importante, porque é através da cultura que você molda uma sociedade, na minha opinião. Poleniza, né? É, Poleniza. isso aí. Então, assim, eu entendo que uma boa política de cultura, ela precede a avaliação de quem vai ser atendido nessa política pública, né? Precisa respeitar os vários tipos de cultura que existem na nossa sociedade, porque não é um processo... Você tem vários tipos de produção cultural, de atividades culturais e tal. Mas, enquanto política pública, eu entendo que precisa existir um sistema de política, um sistema de cultura, né? Um sistema, qual é a base de um sistema? É um plano de cultura, no caso aqui de Cariacica, como se Cariacica... Cariacica tem um plano municipal de cultura, inclusive, né? Um conselho municipal ou nacional de cultura, porque aí você vai fazer a política pública ouvindo quem produz. Você vai dialogar com os produtores culturais e quem, obviamente, é ativista e quem gosta da política educacional, um conselho. Então, sistema conselho, plano e o que é um plano? O plano, você faz uma conferência também com todos, com o povo do poder público, com os artistas, com os produtores culturais, com todo mundo que se interessa naquela política e faz um documento em que o prefeito, o governador ou o presidente da República vai executar, ou pelo menos vai nortear ele, né? Então, o sistema nacional de cultura, municipal de cultura, ele compreende um plano, um conselho, são 3 elementos, é um plano, um conselho e um fundo. Um fundo municipal de cultura, que está apto a receber verba direta do Fundo Nacional de Cultura, caso exista.
Cariacica hoje caminha a passos largos para que se tenha um sistema municipal de cultura. Acho que o governo federal caminha numa direção muito bacana, porque recriou o Ministério da Cultura e, na minha concepção, não tem como você enfiar a cultura junto com algum outro ministério, porque é uma política muito específica e ela, por si só, já é muito ampla e muito grande, né? E é isso. Meu tempo esgotou. Eu queria só fazer um comparativo, né, sobre cultura, já que tocou no tema. Engraçado, no governo de Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi cortar o gasto com a cultura. Entendeu? Ele tirou dos braços da cultura para mais de 50 bilhões. Ele enxugou o gasto da cultura. Entendeu? Aí começou aquela briga, Ivete Sangalo, os grandes que recebia. Eu não sabia, Ivete Sangalo recebia 20 milhões, entendeu? Recebia uma grana preta, tá fazendo até propaganda de linguiça agora aí. Aí o que aconteceu? Da Seara, né? Aí o que aconteceu? Aí foi cortado o gasto dessa parte, né? Aí muita gente, a Lei Rouanet foi castrada, porque era muito dinheiro, ele conseguiu enxugar o teto do gasto, entendeu? Aplicado para a cultura, entendeu? E agora, entendeu? No governo do Lula, diz que o povo voltou a se alegrar, Rede Globo, Ivete Sangalo, todo mundo, entendeu? 70 milhões liberados para a cultura, e quando teve a tragédia em janeiro, lá em São Paulo, ele liberou 2 milhões para mais de 2.000 pessoas que morreram, que ficaram desabrigadas naquele desaguamento que teve em São Paulo, que morreu um monte de gente. É isso que me impressiona, a diferença de governo. Para a área da cultura, o cara liberou para mais de 50 milhões, entendeu? E quando teve uma tragédia que precisou, o país inteiro se mobilizou para ajudar as pessoas que tiveram aquele... Foi lá em Praia Grande, se eu não me engano, né? Que houve deslizamento no começo do ano, não foi? Foi isso? Foi. Entendeu? Aí ele liberou 2 milhões, aí o povo, nossa, que governo é esse que não atenta, entendeu? E liberou logo um mês depois 50 milhões para a cultura, entendeu? Aí é isso que eu, como pouco conhecedor da causa, vejo isso. E o Bolsonaro fez o quê? Trouxe as verdadeiras pessoas que precisavam do dinheiro para a cultura, assistiu de perto, assalariou o salário adequado para as pessoas que precisavam e tirou a mordomia dos grandes. Foi quando muita gente chorou. Muita gente chorou. Ivete Sangalo e outros aí da Bahia, entendeu? Gente chorando aí, metendo pau em Bolsonaro, que ele não prestava, mas foi uma coisa que ele fez que eu achei muito interessante. Não sei se você vai concordar comigo. Não. Na área da cultura, foi o que ele fez. Foi o que aconteceu. Muita gente chorou quando ele cortou a Lei Rouanet. Entendeu? Ele foi diretamente, falou, ó, você vai receber tanto, você tanto pelo que faz, e esses que já têm renda, que são profissionais, entendeu? Acabou. Vai viver do seu trabalho, não das custas do governo, como está sendo pago agora. Como está sendo pago. O governo está liberando por mês aí para mais de 27 milhões para a área da cultura, para a pessoa ficar dentro de casa. Acabou o tema? Acabou o tema? Tem mais um. Não tem mais. Não, era tréplica minha. Não. Era cultura, o tema. Sim. Ele iniciou. Não, mas ele deu a palavra. Eu iniciei, eu perguntei, ele respondeu, agora eu faço a réplica e depois ele tem a tréplica. É isso mesmo? Uhum. Com certeza. Então vamos lá. Não, então, eu acho que a fala do Valdez, ela já diz tudo. Ela já diz tudo e é o sentimento de boa parte desse fantástico mundo do bolsonarismo. O Valdez fala assim, não, porque fulano botou não sei quantos milhões na cultura e o Bolsonaro foi lá e tirou esses milhões da cultura. É isso. O Bolsonaro tirou, como tirou da saúde, da educação e de todas as áreas, vamos botar assim, sociais. E aí eu volto no começo do diálogo aqui. Para que é o governo? O governo é para todos, mas você precisa ter um critério de igualdade real e não de igualdade formal. Porque igualdade formal é você tratar todo mundo de forma igual. Você está sendo desigual. Então você tem que tratar quem mais precisa de uma forma, quem menos precisa de outra. E o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, só tinha dinheiro para banqueiro.
porque o ministro da Economia dele era o Paulo Guedes, do BTG, que é um dos grandes bancos aqui do nosso país. Então, assim, nós somos diferentes. Nós entendemos que as políticas públicas são importantes, é o que faz o país crescer e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E existem várias áreas de política em que precisa ter política pública e a cultura é uma delas. Então, e eu retomo também o que eu falei ali atrás. A primeira... Não se faz nada sem dinheiro. Então, nós temos que discutir o financiamento. Aí não é que eu concordo, porque eu acho que essa questão da Lei Rouanet, que foi muito massificada na eleição, é igual a mamadeira aqui é para maiores de 18, porque o Bolsonaro disse que tinha uma mamadeira do órgão genital masculino, que eu particularmente nunca vi. Como eu também nunca vi kit gay, essas coisas que o companheiro que falou, eu também nunca vi. Eu só ouvi falar, a tiazinha falava, o tiozinho falava na internet, mas eu ver mesmo aqui eu nunca vi, não. Então, essa questão da Lei Rouanet é outra questão que só existe no fantástico mundo do bolsonarismo. Agora, se falar que realmente precisa democratizar o acesso à cultura, aí tem acordo. Eu acho que tem. Só que são coisas diferentes. Como que... Primeiro, eu tiro o dinheiro da cultura, como o Bolsonaro fez e o Valdez bem colocou. Então, o problema não é a democratização da cultura. O problema não é porque a Ivete Sangalo está ganhando 500 mil e o Congo aqui de Cariacica não está ganhando nada. O problema para os bolsonaristas não é esse. O problema é que a cultura não é prioridade. Porque se fosse simplesmente uma questão de democratização do acesso à cultura, o Lula agora está recriando a Lei Rouanet, você tem um teto de recursos e os grandes produtores culturais vão ter acesso a um outro programa, salvo engano. Posso aqui estar falando depois vou até pesquisar para não passar vergonha. Acabou o Mas convidado. é isso. Então está muito claro aqui as diferenças. Vamos para outro tema agora? Vamos lá. Patrick Santos vai pegar aqui o tema. Último É o tema último aí tema, do nosso programa. democracia. Democracia. Rapaz, ele ficou pro final, hein? Democracia. Ironicamente, né? Ele ficou pro final. Tá sendo muito Democracia. falado agora. Muito atual, tá? Quem vai começar agora é o Valtz. Pode começar, Valtz. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para nós aí, né, para mim entender a sua linha de pensamento, entendeu? Na linha de democracia, entendeu? Você acha que o governo, entendeu, nosso, age como democrático ou antidemocrático? E o governo do PT, você acha democrático ou antidemocrático? Porque antes existia uma fala sobre a democracia, entendeu? O PT nunca se decretou democrático. Agora ele é democrático, está a favor de tudo, entendeu? E agora se fala em democracia, se fala em amor, vamos sentar, vamos conversar, tá tudo certo. Antes era guerra, antes era paulada. Aí agora depois, entendeu, que o governo tomou o poder, né, que para mim não ganhou, que o governo tomou o poder, como diz o próprio político lá, nós vamos tomar, entendeu? Isso não é democracia para mim. Vamos tomar o poder de uma forma ou de outra. Igual aconteceu com o Celso Daniel, igual aconteceu com os outros, morreria, entendeu? Ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A ideologia do PT é essa, ou mata, ou, entendeu? Ou vive, entendeu? A ideologia é essa. Então, o que eu queria entender mais, porque quando o PT não estava no poder, entendeu? Falava no amor, falava em tudo. Agora que está no poder é a guerra contra os bolsonaristas, que nós somos atos antidemocráticos. No governo do PT não existia isso, entendeu? Era guerra, paulada, tiro e bomba. Aí agora, entendeu? A primeira coisa que nós ouvimos do PT, atos antidemocráticos, sendo que o PT foi antidemocrata com nós já há muitos anos aí, pela história da democracia. Eu gostaria de entender, entendeu? Por que nós fazemos ato antidemocrático? Entendeu? Se o PT nunca agiu dentro da democracia, sempre foi, como você falou no começo, linha de pensamentos diferentes. Entendeu? Agora passou a ser democrata. Aí é isso que eu não entendo. Agora, depois que tomou o poder, agora vamos partir por amor, está tudo certo, vamos agir na legalidade. Os bolsonaristas são antidemocráticos, nós somos democráticos, aqui é o amor, entendeu? Está tudo em paz, na tranquilidade, beijinho, beijinho, amor, entendeu? Aí eu queria entender essa democracia. Ok.
Tem mais 30 segundos. Tranquilo? Deixa eu zerar aqui o tempo, pode começar. Primeiro, dizer que quem mata não é a esquerda. Que pese a morte da Marielle, que está sem esclarecimento ainda, né? Mas que se você pegar a atuação política da Marielle, você vai ver quem que ela questionava, a quem ela questionava. Então já é um princípio de um indício. Né? E a Marielle era uma parlamentar de esquerda. Então quem mata não é a gente. Eu vou retomar aqui o processo de inimizade e cisão que o Bolsonaro implantou na política brasileira. Só a gente lembrar, vou falar de novo no Acre, quando ele pegou uma muleta e falou, vamos fuzilar a petralhada. Né? Sem contar as várias deferências que ele fez do Brilhante Ustra, que foi um cara, notadamente, quem estudou um pouquinho de história sabe quem foi Brilhante Ustra. Né? Como falar em democracia, já que é o Bolsonaro que personifica a direita no Brasil, Bolsonaro não passou a faixa. Não passou a faixa. É um ato de democracia. Não só se ganha na política, também se perde. Porque a política é a arte de você... Né? Então, foi para os Estados Unidos, fugiu. Quer dizer, não entregou a faixa. Aí vem questionar as urnas. O nosso sistema eleitoral é um dos sistemas mais respeitados no mundo. No mundo. Ah, voto impresso. Assim, eu sou de 87, eu nasci em 87, tenho 35 anos. Mas eu ouço história de como que era na época da contagem de voto ali na Desportiva, no estádio da Desportiva aqui, que a gente sabia como funcionava a manipulação dos votos. Então, assim, o bolsonarismo fala dessa questão do voto impresso para criar uma cortina de fumaça, porque eles sabem que isso não é execuível no Brasil. Não é. E outra, se você tiver impressão de voto, vai ampliar o processo de voto de cabresto. Vou lembrar como que funcionava a votação lá atrás. O senhor de engenho, a eleição era aberta e ele ficava lá vigiando em quem que as pessoas estavam votando. Então, a partir do momento que você tem um processo de voto impresso, em que as pessoas podem ter algum tipo de forma de saber em quem que votou, você tem a coerção para votar naquela pessoa. Então, assim... O Bolsonaro tentou a todo momento, ele atacou a democracia a todo momento, não respeita a instituição. Não tem como dizer. Agora, eu vou também dizer que, como eu já disse, tem uma parte da direita que respeita a democracia. O Bolsonaro representa uma parte da direita que não é uma direita que tenha produção intelectual, que tenha ideias colocadas no papel. O Bolsonaro simplesmente... teve coragem de botar para fora tudo que é de pior na política no Brasil. Ele representa a direita fascista e criou-se eco na sociedade. Na verdade, sempre existiu, só que ficava no armário. Ninguém tinha coragem de falar as aberrações que ele fala. E como ele fala, outros também falam. É isso. Beleza, candidato. Convidado. Aí, ó. Vamos lá, Valdes. Da realidade... Entendeu? A nossa democracia, nós vimos a total destruição agora, no governo do PT. Porque o ministro, ele ultrapassou todos os limites de democracia. O ministro do STF, ele tirou toda a autonomia, entendeu? Do Senado. Hoje um senador não tem autonomia para fazer nada. O ministro está tomando todas as decisões arbitrariamente. Isso aí é rasgar a Constituição. Isso aí é pegar o povo brasileiro e falar, ó, nós rasgamos a Constituição. Entendeu? Isso aí que é antidemocrático, porque um ministro do STF, entendeu? Ele teria que respeitar os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. E isso hoje não acontece no nosso país. Hoje virou o cara virou um xerife. É ele quem manda, fala com ele faz o que quer. Entendeu? Então isso aí que é a destruição da nossa democracia. É como se a minha mulher chegasse em casa e quem mandasse a minha casa era o meu filho e eu tivesse que ficar calado, entendeu? E nós vemos na política da década de 80, eu não sei se você conhecia, todas as pessoas que tentavam, entendeu, infiltrar no PT para descobrir as corrupção que existe, morreram. Prefeito de São Paulo, Celso Daniel, era forte candidato a ganhar como prefeito, morreu. Entendeu? Ulisses Guimarães sumiu, o helicóptero caiu. Ninguém sabe quem foi. Aí o que acontece? Aquele empresário lá de Goiás, entendeu? Comprou um bimotor zerado, 0 km, do ramo de soja, levantou o voo, o avião dele caiu, até hoje a CENIPA não deu laudo.
Até hoje a CENIPA não deu laudo de que o cara morreu. Forte candidato lá a governador de Goiás lá. O avião dele caiu, a CENIPA até hoje não emitiu laudo. Então a gente vê essas coisas aí, entendeu? E hoje a gente vê o que a esquerda veio planejando, entendeu? Há 50 anos atrás, ela derrubar, trabalhou durante esses anos para chegar onde chegou, entendeu? Trabalhou muito para chegar, entendeu? Ele nunca perdeu o dedo em trabalho, ele forjou um acidente de trabalho, o próprio amigo dele, lá do Nordeste, falou, ele forjou um acidente de trabalho, um amigo dele, eu tenho testemunho do amigo dele, forjou um acidente de trabalho para perder o dedo, para fazer o que fez. Então, o cara que começou a vida dele, já, entendeu, do começo fazendo a coisa errada, entendeu? Não sei que diabos que dá que o cara, entendeu, foi inocentado, foi feito tudo por ele, entendeu, para chegar onde quis, todo mundo mamando na teta da vaca. A corrupção tomou conta do Brasil. E outra coisa, para te falar sobre as urnas, nos Estados Unidos foi feita uma lei revogada, que nos Estados Unidos foi não feita a lei aceita... ou foi revogada? Foi feita uma lei, entendeu? E a lei que existe no Brasil aqui, ela caiu. Lá nos Estados Unidos não fabrica-se mais urnas, entendeu? Sem voto impresso, que foi descoberto que existe corrupção nas urnas. Acabou, nos Estados Unidos. Acabou, Valdes. Pessoal, agora a gente vai dar agora um tema... Você tem... Não tem não, alguém começou. Começou? Você começou, não foi? Aí você começou, ele começou, você deu resposta, ele deu... Eu foi. acho que foi o que Foi, você você deu Foi deu isso. tréplica. Ele deu tréplica. Vamos agora pro... Pessoal, vamos agora pro... o tema livre, tá? Tema livre. Tema livre. 5 minutos cada, tá? Cada um vai aí perguntar ou responder, vai falar... Corridos? 5 minutos corridos, tá? Você pode perguntar, você pode falar, tá? E aí, pra gente encerrar o programa. 5 minutos cada um. Aí nesse bloco também já são as considerações finais. Isso, as considerações finais. Já são. Tá? Não tá... Nem réplica, nem tréplica. Beleza, galera? Eu só vou aqui iniciar. Já iniciei. Não, eu sou o primeiro? Isso. Não, então, só como tem 5 minutos e nós vamos ter que Bastante tempo. vamos gastar esses 5 minutos aqui. Vou retomar a questão da democracia aqui, né? É importante a gente ressaltar, né, o que o noticiário mundial tem noticiado sobre o que tem acontecido no Brasil. A nossa democracia foi golpeada em 2015 ou 2016 e agora houve um processo de tentativa de golpe. Não sei se o senhor tem acompanhado, eu não estou tendo tempo de ver as notícias, mas eu vejo um pouquinho no relance na internet. Encontrou-se uma minuta de golpe. Eu vou falar que é golpe porque é golpe. Na casa da Mauro Cid, né, que era o ajudante do Bolsonaro, né? Descobriu-se que o nosso senador aqui, o Marcos Duval, na minha opinião, é igual o jabuti em cima do poste. Ninguém sabe o porquê que está lá, o que está fazendo, por que foi parar lá. Tem outros também, tá perdido. Tem Eu sei. Catarata é outro também que para mim eu sei o que o Marcos Duval faz lá. O Marcos Duval é representante da Taurus no Brasil. É isso. Ele é um senador lobista que está lá para fazer com que o processo de desenvolvimento da indústria armamentista no Brasil cresça. É para isso só e defender os interesses dos Estados Unidos, como saiu na imprensa hoje aí, um diálogo dele com o governo dos Estados Unidos em meio a todo esse processo que nós estávamos passando. Então, assim, tem como... É óbvio, tá claro que o Bolsonaro e uma parcela dessa... Uma parcela não. E a direita fascista do nosso país, ela não tem apreço nenhum pela democracia. E vou mais além. Nos governos da esquerda, porque é muito importante... O PT é um ícone da esquerda, mas você tem, no mínimo, uns 10 partidos de esquerda, né? Mas a gente entende, quando você fala o governo do PT, é um governo de coalizão, que tem PSB, que tem PCdoB, que tem PV, que tem vários partidos, assim como tem de direita também, vários partidos, né? Mas é isso, assim, eu estava falando da questão da democracia, porque os governos da esquerda no país, tradicionalmente, eles governam com base em políticas públicas que são elaboradas em conferências. Conferências, você bota os mais diferentes segmentos de uma determinada política para debater e dali tirar um documento e os governos seguirem aquele documento.
o Bolsonaro, eu não sei de nenhuma conferência que ele tenha realizado. Então, assim, a política pública, ela precede participação popular. E não teve isso no governo Bolsonaro. Esquece, passou longe. O governo do Bolsonaro foi Passou 4 longe. anos de perseguição. Pode falar para... Deixa eu concluir. Terminar. Não, pode falar. Pode concluir. Então, assim, democracia não é só a eleição, né? Importante a gente falar que foram prefeituras do PT que instituíram orçamentos participativos, né? O que é o orçamento participativo? É a democratização das finanças públicas. Porque eu, enquanto morador, vou lá dizer o que eu quero que o prefeito faça na minha cidade. Isso começou lá no Rio Grande do Sul, lá no município do Sul, num governo do PT, da esquerda. Então, a democracia é muito mais ampla. Mas, assim, já estamos com 3 minutos e 30. Eu quero usar esse tempo final para agradecer a vocês por esse momento, ao Guilherme, ao Patrick, a todo mundo da direção do Pode Crer, podcast Pode Crer. Eu acho que é de muita importância esse debate. É uma nova forma de se comunicar com as pessoas, sobretudo com a juventude, essa ideia dos podcasts. E eu acho muito importante, porque num momento irreverente você coloca temas de extrema importância, né, em debate. Então, parabenizar vocês, dizer que o que a gente puder contribuir para a evolução do trabalho de vocês, podem contar com a gente, do ponto de vista de estar fazendo interlocução com outros setores da sociedade para trazer para cá, para que vocês possam criar debates dos mais ricos possíveis, né? Então, parabenizar por essa iniciativa. Quero também parabenizar o nosso amigo Valdez. Pedir desculpa caso o ânimo tenha acirrado, tenha falado alguma coisa que não... Então, pedir desculpa. E dizer que, independente do aspecto político que a gente acredita ou o que a gente pensa, a gente pode conviver bem. E se lá daqui a 1 ano, 6 meses, eu for candidato a vereador pelo município de Cariacica, eu vou bater lá na sua casa e vou te pedir voto. E vou tentar te convencer a votar em mim. Tá bom? Então, boa noite, gente. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Vou deixar agora o Valtos falar. Com 5 minutos. Então, igual meu amigo aí tá falando, esqueci o nome. André. Ele estava falando aí. Então, do jeito que ele falou, a democracia. O governo do Bolsonaro, no começo dele, ele foi perseguido 4 anos. Todos os vetos dele eram derrubados. Foi 4 anos de perseguição acirrada. Ele não conseguiu governar. Ele fez o que fez, ele implementou linhas férreas, o que ele pôde fazer, botou o exército na rua para fazer a Transamazônica, trabalhou de uma forma grandiosa aí nos portos, das ferrovias, entendeu? Isso aí foi claramente que ele fez interlocução da rodovia Centro-Oeste com o Centro-Brasil. Ele colocou, se eu não me engano, tem rodovias de Pernambuco que está vazando em São Paulo para trazer rodovias de norte a sul do país, coisa que estava parada. Ele fez a transposição terminou a transposição do Rio São Francisco, que o Lula enrolou, fez a transposição do Rio São Francisco, terminou a transposição, uma coisa que passou 4 governos do Lula e não conseguiram fazer, só enrolando o povo nordestino. Ele foi lá e fez. O Lula, no primeiro ano de governo, no primeiro mês de governo, foi lá e cortou a água dos povos nordestinos. Bolsonaro pegou com 89%. Aí agora o que aconteceu? Voltou às antigas, os caminhão-pipa tudo carregando água, entendeu? Todo mundo levando dinheiro para um lado e para o outro, entendeu? Então, a perseguição é tão grande que eles fizeram de tudo, entendeu? Para tornar inelegível, de medo dele voltar ao poder. Entendeu? Mas nós de direita, como você falou, existe outros políticos, entendeu? Até melhor do que ele. Nós estamos aí, a direita não morre, a direita é conservadora, é pátria, é família. Nós estamos aí de pé, lutamos pelos ideais justos de uma sociedade, do pai, família. Nós lutamos a família, lutamos pelo direito, lutamos pela democracia, lutamos por não às drogas, lutamos para o não aborto, igual o governo tentando aí aprovar a lei do aborto. Nós, entendeu? Lutamos contra o aborto, entendeu? Então, nós somos família, a minha ideologia é essa, entendeu? Agora, o que a gente se viu no governo do Lula, ele nem está governando, ele só está buscando uma maneira de prender a família do Bolsonaro, de prender o Bolsonaro, de prender todos que lutaram no Lava Jato contra ele. Então, uma perseguição, quer dizer, ele está deixando de governar, aliás, nunca governou, né? Ele está deixando de governar
entendeu? Porque virou uma caçada política. Ah, você eu vou te pegar, você eu vou te pegar, você também, você me sacaneou lá no começo, essa juíza que me condenou, eu vou te mandar te prender. Virou isso, entendeu? O que a gente vê é isso acontecendo. É triste no cenário político, porque antigamente, entendeu? Eu conhecia a política em Cariacica. Agora que eu entrei um pouco na política, para entender um pouquinho, entendeu? Em Cariacica era só PDS e PMDB, entendeu? Voltava num partido, no outro, ganhou, beleza, o outro fazia a política dele, acabou aquilo ali, o cara governava, fazia o que era certo para a sociedade. Quem está perdendo é a sociedade, que virou uma guerra política. O cara lá atrás fez o bem, o outro agora entrou, desmanchou tudo que ele fez, fala mal do cara e não faz nada por ninguém. É isso aí que a gente está vendo acontecer, 13-14. Entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte, entendeu? O camarada que confia no taco dele, ele não precisa ter medo. A primeira coisa que fizeram foi começou a perseguição implacável. Daria até um filme, entendeu? Vou botar ele na cadeia porque eu fui. E está sendo uma guerra implacável. Arrumaram uma maneira de condenar o cara, de arrumar um jeito dele não se eleger mais. Vão prender a família dele, vão prender a mulher dele, vão tentar fazer de tudo, entendeu? Para prejudicar a família do cara. Aí eu te digo, se eu tenho um problema com você, eu vou resolver com você, não vou botar a família do cara no meio. Igual você tocou no filho do Bolsonaro, eu toquei no filho do Lula. O cara trabalhava no zoológico lá, era zelador zoológico. Hoje o cara tem o maior frigorífico da América Latina, entendeu? Isso aí ninguém se fala, entendeu? Do tanto de dinheiro, como que o cara pode ficar rico desse jeito? Ninguém nem se toca no assunto, entendeu? Aí agora está o filho do Bolsonaro, que não tem nada a ver da política com ele, quem foi presidente foi ele. Foi ele que foi o presidente, foi ele que fez o bem para a nossa nação. O povo tem saudade dele, eu tenho saudade dele, porque foi um presidente que olhou para o pobre, entendeu? Agora, o que eu não entendo, entendeu? É essa política de guerra. Do cara tem uma perseguição implacável, entendeu? E quem botou o presidente Lula na cadeia, entendeu? Não foi Bolsonaro, não. Foi o povo brasileiro que viu que ele roubou, foi a Lava Jato. E ele virou uma guerra agora contra o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, que ele quer ir às forras, que ele quer, entendeu? Arrumar essa guerra para cima da... o que o povo vê é isso agora no governo do PT. Guerra. Que é guerra. Entendeu? Porque se voltasse para a política, para pensar tudo direitinho, não, vamos fazer o Brasil crescer. O nosso PIB acabou. Por que o PIB não existe PIB? Porque o povo parou de investir, o povo parou de investir. Acabou, as empresas pararam, está tudo parado. Parou tudo. Acabou o seu tempo. PIB, Acabou o seu tempo, Valdes. Quero agradecer a todos aí, o Luiz, agradecer a podcast aí, por estar aqui presente aqui com vocês aqui. Muito obrigado por tudo. Eu peço desculpa por alguma falha minha. Não sou político, você é um camarada conceituado, inteligente, íntegro, vai ganhar, entendeu? Um bom articulador. E eu estou aqui para aprender. Agradeço a todos aí, tá bom? Beleza. Quer falar alguma coisa, Patrick? Os agradecimentos aí, o André, o Valdes. Agradeço também aí o Valdes, agradeço o André, aí o André Lopes, tá? população. Por esse debate bem legal, né? Bem interessante para a população saber, entender um pouco aí da política atual, né? Eu gostei demais, galera. Gostei demais aí do debate. E quem sabe mais pra frente a gente possa fazer mais alguns debates aí, né? Na política, tá? Verdade. Você pode falar mais alguma coisa se você quiser falar aí pra terminar. Não. Agradeço a todo mundo aí, gente. Você também? Tudo certinho? Certinho, vamos dar um Galera. tchau pra galera. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve e dá um joinha aí, dá um like. Compartilha, pessoal, nossa live aí, compartilha, tá? Dá um like lá. Nossas redes sociais, segue nossas redes sociais isso e é aí. isso aí. Parabéns aí pelo canal. Valeu, gente. Pode crer. Um abraço. Pode crer. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.